Olá, Mel, e obrigada por ter aceitado fazer esse episódio, né, especial, sobre imigração, sobre a parte emocional. Você é uma psicóloga interculturalista e eu vou deixar você se apresentar um pouco. Não vou tentar, né? Como eu falei, não vou tentar falar o seu sobrenome, mas se você quiser falar, pode falar também. É espanhol, gente. E é bonito, eu só não sei falar. Ah, obrigada. Obrigada pelo convite. Que bom que deu certo, né, dessa vez. Sim. Bom, eu sou a Mel. Na verdade, tem uma curiosidade, que o meu nome não é Mel. Meu nome é Maiara. É, Ah, é bonito, é Mayara. Por que Mel, Maiara. É então? porque é um apelido desde a infância. Ok. Então, quando as pessoas falam Maiara, parece que eu não é eu, sabe? Então, eu sou Nossa. muito acostumada já com Mel, toda a família chama, os amigos. E daí Sim. Mel Farina, né, que eu uso, que é o sobrenome de família. Bom, eu sou mineira, né, sou nascida numa cidade que chama Extrema, é uma cidade que é o Portal de Minas. Ok. Já tive algumas migrações, né, tanto no Brasil quanto fora. Atualmente eu estou numa outra cidade de Minas que chama Lavras. Bom, estou psicóloga desde 2013, então tenho Uhum. aí alguns anos de formada, né? Já trabalhei em algumas áreas como SUS, SUAS, com grupos terapêuticos, fazia bastante visitas domiciliares, fazia acolhimento bastante, atendimento clínico, né? Então a minha trajetória maior foi no SUS e no SUAS, né? Até eu me Uhum. mudar de país. E Sim. atualmente eu estou atendendo clinicamente, né, online, né, Uhum. justamente por atender o pessoal que está aí mundo afora. Então, acho que é isso. Sim. O que é o SUAS? Desculpa. O SUS eu conheço, mas o SUAS eu nunca Uhum. ouvi. Deve ser alguma O, coisa de saúde, né? o Provavelmente. SUAS, ele é mais a parte social. Então, Ah, tá. assim, o CRAS, CREAS, esses casos que envolvem essa parte, ele entra no SUAS, né? Ok. Eu vou ter que dar um Google depois. Mas é a parte mais Basicamente, né? De social maneira de simples. saúde do Isso. Brasil. Isso, é uma parte mais ali Ah, social de acompanhamento, né? E daí envolve esses setores, né? Dentre outros. sim, sim. E aí você disse que você foi para o exterior, você foi para a França, né? Fui para a França. Essa foi uma migração, uma expatriação que a gente chama de autoenviada, né? Que o meu marido é pesquisador. Ah, Eu pesquisador. Daí assim, na verdade, meu marido ele já tinha ido uma parte do mestrado, ele ficou nos Estados Unidos, na Inglaterra, e ele tinha o desejo de fazer o pós-doutorado fora, né? Só que uhum. eu nunca pensei em morar fora. Não era o meu desejo, não era o meu sonho. Inclusive, eu costumo dizer que era muito longe da minha realidade de vida, assim, sabe? Sim. Eu nunca nem tinha ido passear fora, né? Eu não passeava nem dentro do Brasil direito, né? Eu falei, imagine morar fora, né? E eu neguei na época que ele veio com essa ideia, eu neguei, falei, não, não vou, nem me imaginava. Daí eu fui trabalhando aos pouquinhos aquilo dentro de mim, porque daí ele falou, bom, se você não vai, eu também não vou, então, né? Sim. E daí na hora bateu uma coisinha, assim, eu me senti um pouco até egoísta, sabe? Eu falei assim, nossa, eu podia pensar pelo menos a respeito, né? E me Uhum. imaginar, talvez, né? E daí eu fui trabalhando aquilo dentro de mim. Acho que eu fiquei um ano mais ou menos trabalhando essa possibilidade. Conversei com pessoas da família mais próximas, todo mundo deu apoio, né? E daí eu falei para ele: bom, eu vou tentar. Se não der, eu volto embora. Então a gente fez esse combinado, né? Sim. Que se eu fosse e tivesse difícil para mim, eu voltaria, né? Sim. Porque eu, no caso, eu teria que estacionar minha carreira, todas essa parte que envolve aí, né, a parte da mulher que acompanha, bem aspas, o seu marido, seu Uhum. companheiro, que é muito difícil, né, Jéssica? Que é você passar a depender ali, né? Sim. E também tem a parte dos. Eu- bom, também acho que engenheiros também, mas em termos na parte de saúde, médicos, né? Psicólogos, dentistas, tem essa né, dentista é médico ou não, mas dentista junto, né, também, Uhum. nessa parte de especialistas, que é mais difícil, porque normalmente você precisa acabar fazendo um curso a mais ou estudando a mais. Eu tenho uma amiga que era enfermeira obstétrica
obstetra, Obstetra, é. no Brasil. E Aham, quando ela mudou para a Austrália, ela teve que não trabalhar, né, mais com essa área, até ela fazer acho que um ano a mais de enfermagem para poder depois continuar. Aí ela acabou mudando de área, hoje em dia ela trabalha com pessoas idosas, e é uma área que ela está aham, gostando bastante, mas ela parou por muitos anos até conseguir pagar esse curso a mais. Eu conheço dentistas que tinham muitos anos de experiência, e depois, aham, quando chegaram na Austrália, né, tiveram que fazer uma prova que é muito difícil, porque eles usam a linguagem técnica, né? Então, você tem que aham. aprender isso numa segunda língua, poder explicar e tudo mais. E aí, eu lembro que o marido conseguiu passar depois de várias tentativas, É. normalmente essas provas não são baratas. Conseguiu passar, mas ela tentou uma ou duas vezes, ela falou, não, não é para mim, e mudou de área. E isso acontece Uhum. bastante, né? E eu acho É, que é uma parte importante isso do antes da imigração, né? sim. Eu estava conversando com a Janaína e com o Vitor, né, algumas semanas atrás, e aí eu falei desse fazer do plano de imigração. E aí eles falaram assim, mas às vezes quando você tem tanta dúvida, tentar fazer o seu plano de imigração ou pensar o porquê que eu vou e se planejar tudo, às vezes acaba falando assim, não quero, né, ou fica com medo. Então Uhum. também tem esse lado, né? Me corrija se eu estou errada. Aham. É, eu acho que é muito subjetivo, né? De cada um. Para alguns pode trazer mais segurança, para outros uma ansiedade maior, né? Sim. E daí comigo eu não fiz nada disso, né? Porque era a primeira vez que eu estava migrando, eu não estava nesse período fazendo psicoterapia, que eu acho que Uhum. é um ponto muito importante da pessoa migrar em acompanhamento, né? Sim. Por quê? Porque daí você vai levar ali para a sessão os seus medos, a sua ansiedade, a sua expectativa, que às vezes pode estar muito alta, né? Sim. Essa romantização que muitas pessoas têm do morar fora. Então, acho que o conversar, o falar, você começa a organizar isso dentro de você, né? Sim. E você tá ali em acompanhamento com uma pessoa que estuda aquilo que você está experienciando, é bom porque daí ela vai com você, né? Conversando sobre tudo isso. Sobre esse país que a pessoa. Eu acho que o plano migratório nesse ponto ele pode jogar luz nisso, né? Que país que essa pessoa tá pensando em ir? Porque às vezes tem gente que aqui no Brasil mora na praia e de repente vai mudar para um Sim. país muito frio. E isso pode Sim. ser determinante até para a pessoa ficar ou retornar, né? Sim. Porque tem aí o que a gente chama de as depressões sazonais, invernais, né? Porque mexe com o hormônio ali, a pessoa ela fica muito, né, introspectiva, muito para baixo, às vezes não sabe o que está acontecendo, né? Então, Sim. acho que ajuda a jogar luz nessas questões, pelo menos para a pessoa mudar com essa consciência, né? Para onde ela está indo. A questão do Sim. idioma, né? Porque quando eu migrei, eu não sabia falar nem inglês. Eu, na verdade, ainda não sei falar inglês. Só que eu não sabia falar nenhum idioma. Eu, assim, até já tinha estudado um pouco de inglês quando era mais nova, mas a gente não usa muito aqui, né? Então a gente acaba deixando, né? Sim. Não é uma língua enforçada, sabe? Existe essa palavra? Uma língua que o pessoal fala, por favor, estuda, porque, é, por exemplo, em Portugal, né, tentando equilibrar com um país mais parecido com o nosso, pelo menos na língua, as pessoas falam muito bem lá o inglês. Você aprende, assim, na escola. Uhum, Comparado com a Suíça que eu moro, o pessoal não fala, não vou falar em todas as partes, né? Porque a Suíça tem a parte alemã, a parte italiana, eu moro na parte francesa. A parte uhum, francesa eles não falam inglês. é, Não é uma língua tão, né? Ai, tá vindo a palavra enforçada, mas não sei se existe, não sei se eu tô traduzindo essa palavra é, de agora, mas não é uma palavra que, não é uma língua, desculpa, que eles aprendem, mas não é uma coisa que eles estão exigindo muito, né, dos alunos. Não, você precisa uhum, aprender. Então, para achar uma pessoa que fala inglês aqui na Suíça, e também tem isso, né, do país que você vai. Se você vai para Portugal, né, sabendo falar o inglês, né, se você é de outro país, fala só o inglês, você consegue se virar lá. Mas, por exemplo, se você vem para a Suíça e não fala o francês, né, como eu, é.
Para Moá? Exatamente. Eu acho que é um problema, porque a Uhum. porcentagem de pessoas aqui que falam o inglês é menor. Por exemplo, esses dias eu tive que ligar no hospital e aí a mulher falou assim: eu não falo inglês, eu falei: eu não falo francês, aí ficou muda a ligação. E aconteceu, mas imagina se fosse Sim, uma emergência, né? Sorte que sim. foi o médico sem querer ligou pro meu telefone e eu perdi a ligação e aí ela conseguiu achar alguém para poder me explicar. Mas isso foi dentro de Uhum. um hospital, né? E tem que pensar também nessas coisas, né? Porque a comunicação é, tem essa ligação, né? Da comunicação e o pertencimento, né? Com o local. Quanto mais você Sim. sabe, eu lembro que quando eu estava morando na Austrália, quanto mais eu aprendia a língua, mais eu conseguia conversar com as pessoas, mais interagir. Foi uma Uhum. experiência totalmente diferente, né? E eu acho Uhum. isso bem importante saber, né, sabe, tanto se tem neve, se tem praia. Aqui na Sim. Suíça não está nem perto da praia, não consigo É. sentir nem a brisa da praia, porque não tem aqui perto. Tem lagos, mas não tem, né? E eu acho até Uhum. engraçado que se você conversar com um suíço, e quando eles veem a praia, eles ficam, nossa, o que a gente, quando a gente vê uma montanha com neve, fala, nossa, o deles é a praia, porque eles não têm praia aqui, né? Que é Uhum. bem diferente. É. E eu acho importante, né, poder saber entender um pouco do lugar que você está indo, as expectativas, né? Acho que do local. Mas para você, assim, o que que foi que fez você mudar esse pensamento? Você falou, não, não quero de primeira, mas a segunda vez. Você falou que você pensou assim, pelo seu marido, pela experiência. O que que foi Uhum. para você? Eu acho que assim, eu não fui por ele. Eu acho que esse ponto é importante, sabe? Porque às vezes a mulher ela vai só pela experiência do companheiro. E eu acho que eu Sim, falei, eu preciso ver o que eu vou ter de ganhos com isso, né? Porque eu vou estar. Porque a partir do momento que você entra no avião, você já tem perdas. Você perde uhum, seu idioma, você perde convívio com a família, essa questão da profissão que é muito difícil para gente que é suado estudar. Só eu sei o trabalho que foi para me formar, fui bolsista do ProUni, né? Se não tinha sim, estudado. Então foi muito difícil. Então, de repente, você deixar aquilo que seja por um tempo, né? Você tem que ter algum ganho, né? E daí eu fui pensando o que eu poderia ter de ganhos, né? Daí eu sim, pensei na experiência, né? Que é uma experiência muito única. Eu pensei na possibilidade de aprender um idioma novo, né? sim, Porque assim, como eu disse, eu não sabia o inglês, só que eu tinha consciência que pelo menos o francês eu ia ter que estudar, porque eu fui para uma cidade pequena. sim. E a gente sabe que esses lugares menores, eles falam o idioma local, né? É isso que a gente está falando aqui, né? Exatamente. E olha que aqui onde eu moro nem é tão pequeno, que é Lausanne. Ai, não vou falar que é o terceiro maior lugar aqui na Suíça, mas Genebra ou Geneva é aqui do lado e é grande. Eu tô a meia hora, não, 40 minutos assim de trem de lá. Então não é tão pequeno e mesmo assim tem essa barreira linguística já. Sim, e lá eu percebia que assim, eles queriam falar o francês. E se a pessoa Uhum, chegasse às vezes falando inglês, né? Então a gente sempre foi muito respeitoso com isso. Então meu marido sabe o inglês, mas ele sempre tentou o francês com eles, mesmo sim. sabendo menos. Daí se a Uhum, pessoa quisesse, às vezes, tava às vezes muito enrolado no começo, se a pessoa partisse para o inglês, ele partia. Mas sim, assim, se a pessoa, a gente percebia que até a fisionomia mudava. Eles já sim. viam assim porque a pessoa estava ali se esforçando, Tentando, ali né? tentando, né? E daí eu falei, bom, pelo menos eu vou tentar aprender um pouco um idioma novo, eu vou conhecer uma cultura nova. Eu Uhum, pensei, eu vou tentar, porque de início a gente foi para ficar 2 anos. A sim. gente ia voltar em 2 anos. Uhum. Daí foi dando o tempo do contrato, que meu marido foi contratado pela França mesmo, né? Pesquisador do país mesmo. Do governo. Do governo, porque às vezes tem gente que vai com bolsa daqui para lá, né? Ele foi contratado por lá mesmo. Daí surgiu a oportunidade deles renovarem o contrato dele, né? E a gente Uhum, nem pensou que isso pudesse acontecer. Eles gostaram muito dele, quiseram que ele ficasse mais um tempo e vieram conversar com ele. sim. E daí, pela minha própria surpresa, eu que quis ficar mais um Que tempo. legal.
É, eu falei, olha, eu já tô aqui mesmo, eu sei muito pouco do idioma ainda, eu estava esperando para poder começar alguns cursos de francês lá, ainda estava ainda me familiarizando ainda, sabe? Sim, então E daí isso foi depois de 2 anos, né? foi, Porque é, a gente pensa, tem gente que volta depois de 6 meses, 3 meses do país, e fala assim, nossa, mas você não tá falando fluente? Não, é muito difícil. muito. Eu sempre falo que eu acho que, se eu não tô errada, eu fui estudante por uns 7 anos, né? Em termos de visto, assim. Hum, Lá na Austrália, eu falo que minha fluência mesmo não veio enquanto eu tinha, né, o visto de estudante, veio depois. ah, Demora um tempo para você chegar a um nível que você se sente confortável assim com a língua, né? Pelo menos sim. foi isso minha sensação, né? Aham. E assim também, é uma coisa que mexe muito com o emocional, né? Porque eu lembro quando eu voltava pro Brasil, eu ficava com super receio da pessoa perguntar se eu tava falando francês. Porque eu não Co- tava, né? Ainda, eu tava me virando. Ah, sim, não, Então é o eu clássico, voltava às né? vezes para visitar, né? Ah, já tá falando, já deve estar falando bem o francês, né? Já Nossa, deve tu dá estar até. batendo boca já sobre política com as pessoas É, locais, né? então. E daí eu me sentia mal. Daí depois com o tempo eu fui interiorizando e fui pensando, não, cada um é cada um. Né? Sim. Esse papo de, ai, fulano, que daí um monte de gente fala um monte de história, né? Ai, fulano foi para fora, ficou 3 meses, ficou fluente. O outro ficou um ano, voltou super fluente. O outro ficou 6. Daí eu me desapeguei dessas questões. Falei, cada um é cada um tem seu tempo, cada um tem o seu. Aprende de um jeito, num ritmo. E eu acho que tem a parte a experiência é diferente, né? Porque, por exemplo, quando eu mudei para a Austrália de primeira, se eu não trabalhasse e não estudasse, eu não estava lá, eu não podia ficar lá, né? Porque eu não tinha ninguém para me bancar e eu era obrigada a estudar alguma coisa, né? Então, eu acho que sendo obrigada a trabalhar, a estar mais envolvida, eu vejo agora com a minha filha, porque eu cheguei aqui, minha filha tinha 3 meses de idade, né? Então, eu fiquei bem mais recolhida assim para dentro de casa, né? Não saía tanto do que comparado. Eu estava falando até com o meu marido esses dias, eu falei, nossa, eu com 2 anos de Austrália já me virava, já tinha tido vários trabalhos, já estava acho que indo para a faculdade, e aqui ainda tá no ui e dá risada, né? Porque eu não sei falar mais nada, só o sim, Uhum. não, e ainda erro, né, de vez em quando. Mas é porque são situações diferentes, né? Você foi com seu Sim. marido, você teve um pouco mais de amparo, né? Uhum. Não teve tanta urgência em aprender o idioma. A não Sim, ser que você fale assim, não, a exatamente. gente tem que ficar aqui porque não tem como voltar, né? Então vamos batalhar por isso. Então, eu acho que tem esse tipo de. Depende, né, do porquê que você. Experiência, Da né? experiência, do porquê que você tá lá, do tipo de visto e da. Como seria, tipo, o final, assim, vocês querem ficar no país, então, né, você quer trabalhar na sua área, então você tem que aprender a língua local, porque talvez você tenha que fazer algum teste, algum curso a mais. Então, Sim, eu acho que depende, do momento também da sua imigração, né, do que você está sim. esperando, né, eu acredito, pelo menos foi isso que eu tive essa sensação. É, faz toda a diferença, assim. Mas mesmo assim, que nem desde que eu cheguei lá, eu já comecei a estudar o francês, daí eu comecei a fazer. A minha primeira professora era uma brasileira, porque daí eu não entendia nada mesmo francês. Falei, gente, eu não vou nem me arriscar a começar com francês Sim, aqui direto, né? E daí sim, ela era brasileira, mas ela falava comigo em francês, e aí, em último caso, ela me explicava em português o que era, né? Então sim. eu cheguei lá, eu já comecei a ter aula com ela, depois eu me inscrevi depois num curso que era gratuito, que era 2 vezes na semana, com um professor nativo, depois demorou um pouco, porque a fila era grande, daí eu Eu fui acho que chamar. tem diferença entre um professor que é um imigrante também, que você falou que é uma brasileira, e um professor nativo, né? Sim, Eu acho que tem algumas coisas que eles entendem um pouco mais de como explicar, né? Pelo menos é isso que eu senti. E tem diferença no sotaque também, né? sim, sim. É, É.
Claro que depende de quanto tempo a pessoa, né? Se tá desde os 7 anos de idade, 5 anos de idade, provavelmente é muito mais natural, né? É, Mas eu acho que quando a gente migra para um país, a gente tem que lembrar que, principalmente países que têm um número grande de imigrantes de todo lugar do mundo, né? Então, se você for conversar com alguém inglês que é indiano, o sotaque é diferente. Com alguém que é do uhum, Vietnã, o sotaque é diferente. Com o americano, com o australiano. Dentro do Reino Unido, né? Tem milhões, né, de sim. tipos. Porque eu estava conversando com uma pessoa esses tempos atrás, e ela falou assim: adoro, né, o sotaque britânico. Eu falei, mas qual? É igual ao Brasil, né? O Aham, sotaque de é, Fortaleza é diferente da Bahia, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Rio Grande do Sul. Então, assim, é muito diferente. é muitos Brasis, né? Eu costumo dizer. Sim, exatamente. E a mesma coisa, né? E, por exemplo, eu conversei com é, pessoas de Cabo Verde, de Portugal, que falam português e também são sotaques bem diferentes, né? Então, Uhum. então acho que isso que a gente tem que colocar, né, na tabela também, né? Porque às vezes você fala assim, nossa, eu entendo tão melhor quando aquela pessoa fala, mas provavelmente o sotaque, o jeito que ela fala é muito mais parecido com o seu também, né? Mais fácil, às vezes mais limpo, Sim. não falar tanto gíria, né? Então, também tem, acho que essa parte, né, na parte de conversação. Ah, sim, faz muita diferença. Até português, dependendo. Eu falo brasileiro, né? Agora eu falo que a gente fala brasileiro. Isso tá uma briga, né, entre Portugal e o Brasil, que eles falam assim, mas não é mais português, é brasileiro. Aí eu falo, ok, eu não me. Pra mim, tem muita gente que fala, briga, fala, não, é português. Eu não me Uhum. importo, mas porque realmente é diferente, mas também tem diferença, por exemplo, no francês aqui da Suíça para o francês da França, do francês do Canadá, do Sim, tem francês de outros diferença. países, né, na África. Então, assim, tem muita diferença entre as línguas mesmo, entre outros países. Então, É, português também é diferente, né, do Brasil pro português de é Portugal, bem né? diferente, né? E eu lembro um dia, daí nessas, né? Fui conhecendo as coisas da cidade, eu me inscrevi nesse curso, acabei participando com pessoas do mundo inteiro, tinha gente, que nem você está falando dos sotaques, né? Conheci Sim, gente de todos os lugares e eu participava de um projeto lá que chamava Café de Long, que era um ok. encontro para bater papo. E daí eu conheci um francês que ele falou justamente isso. Ele falou que um dia ele conheceu uma pessoa do Canadá e começaram a falar francês e ele falou que não entendeu nada. Eu lembro que eu tinha um chefe na Austrália e ele falou que foi no McDonald's e foi pedir um lanche lá e que a pessoa nos Estados Unidos não entendia ele. E eu Ah, falava, e uma coisa, eu lembro, ó, essa sensação, assim, eu lembro até hoje, é, que acho que, se eu não estava errado, tinha uma pessoa da Escócia conversando com um australiano. E a pessoa da Escócia falou umas coisas que o australiano ficou totalmente perdido. E eu entendi. Eu falei, eu sou imigrante e eu olha. entendi isso. E foi a melhor sensação do mundo. E eu Ai, que acho isso gostoso, incrível. né? Mas, Uhum. mas realmente tem muita diferença. Eu lembro quando eu fui para Portugal, eu não entendi o que eles falavam. Eu tive muita dificuldade no começo para Ah, entender. não é Até hoje fácil, tem algumas não. coisas que eu não entendia, mas eu tive Uhum. muita. Então, até eu lembro que eu estava em Lisboa, a primeira vez que eu fui, e eu tive que ir numa farmácia pedir um remédio e eu acabei pedindo em inglês, porque eu falei, se ela falar alguma coisa em português de Portugal, eu não vou entender. Mas é porque eu Sim. também eu acredito que o Brasil não tem tanta exposição à cultura portuguesa. A gente fala, né, do descobrimento do Sim. Brasil, nananã, mas a gente não sabe muita coisa. Eles sabem muita coisa do Brasil, mas eu nunca tive acesso a pessoas portuguesas. Eu conhecia pessoas que eram filho ou bisneto de português, mas eles não tinham sotaque, não falavam da cultura. Pelo menos foi essa, né, a minha experiência. Eu nunca nem tinha conhecido nenhum português na vida até eu mudar para Portugal. Uhum. Eu acho que o que pega também nessa questão da conversação não é só o idioma em si, né? É a construção da frase, né? Porque se você Sim, for pegar o próprio português de Portugal, a forma que eles constroem a frase é diferente da nossa. Então isso sim, faz também, às vezes, com que a gente não entenda algumas coisas, né? sim, com Então certeza. tudo isso atravessa, né? E o não saber mexe muito com o emocional, né? Que é bem aquilo que a gente está conversando, o pertencimento, é o se sentir uma criança no lugar. É,
você não sabe falar, né? Você tem que aprender a Ai, falar, você tem que e é aprender uma a andar, né? sensação. Porque é uma cidade nova, com placas novas, né? E é uma sensação de você perder o poder, né? Fala assim, nossa, antigamente eu podia me virar. Hoje em dia você tem até medo de pegar o ônibus e falar assim, mas se eu não souber descer no lugar certo e me perder, como é que eu vou falar com o cara do ônibus, Exatamente. né? É, você fica, às vezes, com medo de tudo, né? Fica. Então é, é importante aprender a língua local, né? Mas com certeza cada história é uma história. E, por exemplo, eu tô com 2 anos aqui e não tenho francês ainda. Aprendi Aham, alguns bichinhos, mas foi isso também por causa da minha filha, né? aham. E É, daí esse medo fazia com que eu também não saísse de casa. E é, a impressão que eu tinha no início é que eu estava vivendo no Brasil, só que eu estava em outro lugar. Porque eu sim, estudava eu comigo mesma, às vezes fazia aula, no início eu ainda não saía para fazer essa outra aula com os nativos, né? Então eu tinha medo de sair na rua, porque é. às vezes que eu saí, pediam informação para mim. Olha, Ah! falei, Aí você não, fica, né? eu falei, gente, eu nunca saio. As 2 vezes, eu lembro se no começo, as 2 vezes que eu tinha saído, pediram informação. Eu falei, gente, não vou sair mais na rua. Porque eu fiquei É, olhando para a pessoa, não sabia o que falar. Eu lembro quando eu fui no supermercado, foi muito difícil a primeira vez que eu fui, porque eu fui, comprei as coisinhas, e quando eu fui passar no caixa, depois de um tempo eu entendi que ele falou do cartão, porque todo lugar lá tem aquele cartão, né? sim, Que é pra você ter desconto, enfim. E ele falou pra mim se eu acho que se eu tinha o cartão, e eu fiquei assim olhando dentro dos olhos dele, parada. A fila, o pessoal já angustiado, querendo passar, eu assim, parada. Parece que o mundo parou aquela hora. sim. E eu não consegui responder. Daí eu É, peguei minhas coisas, ele viu que eu não peguei minhas coisas, mas eu fui tão arrasada embora, porque eu falei, gente, é, eu trabalhava, né, no Brasil com a comunicação, com a fala. Como que eu olhei nos olhos dele e eu não consegui responder? Então isso sim. foi marcante para mim, sabe? Sim. Nossa, falando disso, eu lembrei que foi logo quando eu cheguei lá na Austrália, é o primeiro mercado que eu fui fazer, e aí eu tinha uma pessoa que sabia, né, já estava há um tempo com a gente, e aí eu passei, comprei as coisas, a pessoa fez uma pergunta para mim, eu entreguei o cartão, né, para pagar, na época não tinha, faz tempo, né, faz 15 anos atrás, eu não tinha o celular ainda, eu dei o cartão, a pessoa passou o cartão, e aí, quando a gente tava indo embora, o cara falou assim: Nossa, que falta de educação. Falou pra mim. Falou assim: A pessoa perguntou se você tinha o cartão e você não respondeu. Não Nossa. entendi nada que a mulher falou. Mas eu me senti, assim. Hoje em dia eu penso, falo, nossa, ele não deveria ter falado isso. Uma pessoa que tinha acabado de chegar e claramente não sabe falar nem hi, né? E além disso, eu morria de vergonha. Porque aí eu acho que por muitos anos eu comecei. Não tô falando que foi culpa dele, teve várias outras situações, né? Que você Uhum. se a pessoa fala vai para a direita, você vai para a esquerda, né? É, e que do medo, né? Eu acho que eu tinha muito medo de errar, então eu não falava tanto, eu falava mais para dentro, né? Não era tão comunicativo. E é Uhum. difícil, né? É Você não se difícil. sente você mesmo, aí você acaba perdendo um pouco da sua identidade, do que você era. Sim. Claro que você vai. Eu acredito que esse processo, né, de imigração, eu acho que todo mundo deveria passar pelo menos uma vez na vida, sair da sua zona de conforto, não é fácil, mas você se acaba, pelas pessoas que eu conversei até hoje, aprendendo muito sobre você mesmo e o seu novo poder, né, de conseguir passar por muitas coisas na vida, sabe, e não te abalar tanto. Eu acho Sim. que eu acho essa parte incrível, né, da parte da imigração. Uhum. É, eu costumo falar que foi um dos mergulhos mais profundos que eu dei em mim, foi quando eu migrei, Sim, sim, né? E assim, aproveitando essa deixa que você falou do medo de errar, né, que sim. paira muito, né? O que me ajudou muito foi quando eu me inscrevi para participar de um trabalho voluntário na França. Isso ajuda muito, né? Eu, Ajudou na época, nunca ninguém demais. me falou isso, eu deveria, né, ter procurado, mas a gente tem que lembrar que não tinha tanto YouTube, não tinha tanta É, informação. Hoje em outras dia tem, épocas, né? né? São outras épocas. Hoje em dia você consegue achar muita coisa. Hoje em dia você já consegue lá chegar já trabalhando, morando, porque você tem
Uber Eats, você tem o Airbnb. Na minha época, não. Na minha época, eu tive que procurar pessoas para poder morar na casa. Uhum. Foi uma época totalmente diferente. Quando eu precisava ligar para casa, eu colocava uma moedinha no É um telefone para Ed. poder ligar. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Hoje a gente fala, caiu a ficha, os jovens não É, entendem, né? não, não, não faz Aham. sentido nenhum para isso que eles nunca usaram, né? Então, Mas esqueci o que a gente estava falando, é, perdi o foco. não, desse trabalho Sim, voluntário, né? exatamente. E eu costumo dizer que foi o divisor de águas para mim. Eu já estava lá já fazia um tempo e Sim, criei coragem, decidi, né, entrar em contato com esse lugar que era de refugiados, pessoas refugiadas. sim, E perguntei se eu podia ir para participar, para poder ser voluntária, e eles falaram: pode, me receberam super bem. E daí tinha gente do mundo inteiro lá. E sim, nossa, eu de lembrar daquele lugar eu me emociono, porque foi um divisor de águas na minha vida. A gente, quando não conseguia se comunicar, que às vezes eu não sabia falar um tanto de coisa e eles também não, a gente conversava pelo olhar, pelo sorriso. body E a language, gente né? entendia, sabe? A gente jogava, Sim, tinha jogos, tinha um monte de coisa. A gente saía para caminhar com todo mundo. Então, assim, lá eu comecei a perder o medo de falar errado. sim, Porque eu falei assim: olha, pra você ver, tá todo mundo tentando. A gente não tem, a gente não é perfeito. Isso é uma sim, ilusão, né? sim, E é errando que a gente vai aprimorando, vai se lapidando. Então foi um lugar assim que marcou meu coração assim de uma forma que eu digo que lá na França foi o divisor de águas em diversos sentidos, sim, né? Sabe, de enxergar o mundo, as pessoas, de enxergar de diversos ângulos aquelas pessoas. E tinha diversas atividades, tinha discussão filosófica, tinha jogos, a gente fazia tudo juntos. sim. Então eu assim, foi maravilhoso participar desse trabalho, me ajudou muito, assim, sabe? Então fica essa dica também, né, para quem às vezes está indo, que pode Uhum, ser uma opção, sim, né, para a pessoa ir se lançando e, né, e se experienciando mesmo, né? sim. E criando amizades, né? Aprendendo sobre culturas novas. Eu acho isso um trabalho bem legal, essa É parte muito de. legal, Eu acho que são coisas importantes, né? Que você. Eu acho que mesmo você tendo as suas dúvidas, começando a poder ajudar outras pessoas também te ajuda nossa, bastante. Eu lembro que né, esse medo ainda um pouco, né, de errar e tudo mais, eu falava bem baixinho. Claramente não falo baixinho em português, né? Mas eu lembro que eu coloquei uma amiga para trabalhar comigo, colombiana, e aí eu chamei o marido dela, falei, eu acho que seria interessante você para trabalhar nessa empresa que eu trabalho. E aí ele falou assim, mas eu acho que eu não sou bom. Aí eu falei, você é um engenheiro de aviões da, da, de guerra da Colômbia. sim. E o pessoal precisa de alguém para consertar, né, alguns equipamentos. Eu falei, você é muito mais qualificado do que qualquer pessoa. Eles não conseguiriam pagar uma pessoa dessa local. Então, eu Hum, acho que você tem que entender o seu próprio valor e não vai pensando que uhum, eles são melhores que você, porque na verdade eles não conseguiriam pagar. Então, vocês estão tendo sorte de ter você na empresa, né? E aí, uhum. falando isso, eu falei, nossa, né? Eu comecei a pensar nas minhas experiências também, né? Porque eu não falo só uma língua, eu tenho experiência em outros países, e aí eu comecei a colocar valor na minha, né, experiência também. Eu acho que isso me deu bastante força para falar, não, pode estar errada, mas pelo menos eu sei falar uma língua a mais e eles não. Sim, sim. É tão importante, né, enxergar o próprio valor e às vezes é tão Sim, difícil pra gente, né, é, gente, essa síndrome da impostora que a gente carrega, né? Às vezes sim. até o que o pessoal chama de síndrome do vira-lata, do brasileiro, É, isso que eu ia né? falar. E nunca se acha bom bastante, né? Até tem uma amiga que foi essa que me deu aula de francês na França, que a gente é amiga até hoje. Uhum, Ela foi para fazer um mestrado, fez doutorado e ela tá lá até hoje. Ela até casou com um francês e ela participava, começou a participar de algumas vagas para a universidade e eu ficava tão assim orgulhosa dela porque ela ia e ela tentava as vagas como se ela fosse uma local.
E ela Uhum. ia, ela tentava e ela conseguiu, sabe, passar assim em primeiro lugar, onde ela Que tá. legal. E eu falei assim, olha que legal, né? Você enxergar a sua potencialidade, você enxergar o seu valor, enxergar que você não é porque você é estrangeiro, estrangeiro não, né? Imigrante, porque o estrangeiro tem gente que enxerga como estrangeiro a pessoa que é esse estranhamento mesmo, né? Mas Uhum. não é porque você é de um outro lugar que você é menos. Ao contrário, você Sim, até tem mais coisa para agregar, né? Uma cultura diferente daquela, né? sim, Tem uma bagagem ali a mais ali para, né, somar ali naquele lugar, né? sim, com certeza. E eu acho que escutando histórias que nem, né, da sua amiga, inspiram, né? Eu adoro. Bom, eu tenho um podcast para escutar essas histórias, que eu adoro. Eu acho bom, eu acho que é importante, né? Ter Sim. essas pessoas que te inspiram, né, no país, e fazer amizade com elas, né? Porque eu vi uma foto esses dias que eram várias laranjas e tinha uma laranja que tava ruim, né, no meio. E aí começou a passar, assim, tá, né, tá meio que tá crescendo nas outras. E aí fala assim, é importante, né, saber onde você tá, né, assim. Eu não lembro exatamente o que estava escrito, mas o seu ciclo, né, em volta de você te faz, né? Então eu acho que ter amizade boas, né, que te puxam para cima e você perceber isso, que te dão esse valor, né, te ensinam, te ajudam, te dão um suporte, que é difícil, né? Porque normalmente a gente está acostumado com isso com as pessoas lá atrás, né? Lá em casa, no país, né? De origem. Então, conseguir isso no exterior é um pouco mais. É começar do zero, né? Enquanto as pessoas te conhecem desde quando você usava fraldas, né? E no É, exterior, para começar uma amizade dessa, mas existem pessoas assim. Eu acho que é importante, né? sim, Estar no meio de pessoas boas para você, né? sim. Construir essa rede de apoio mesmo, né? Que é tão importante, né? Sim, com certeza. E eu tenho amizades até hoje, assim, de pessoas que eu consegui na minha rede de apoio. E é engraçado que eu tive filha em Portugal e eram elas 3 horas da manhã respondendo mensagem quando eu não sabia o que fazer. Que E eu falei, legal, né? obrigada. Então, assim, a minha rede de apoio foi no celular fazendo pergunta para pessoas pelo mundo afora, porque é o que eu tinha, né? Não conhecia ninguém local para poder perguntar sobre, né, o que está acontecendo com a criança, né? Se é normal ou não. Mas elas foram e são até hoje, né? Então, esses dias até quando minha filha foi começar a creche, eu falei, meu, o que que leva para uma criança na creche, né? E uma pessoa mandou uma lista, né? Falou assim, pelo menos Olha, aqui é assim que funciona. E pô, às vezes, né? Eu morei quantos anos? Eu morei 10 anos na Austrália. É, conheci algumas delas, né, mais pelo final, assim, da minha jornada na Austrália, porque muitas pessoas vão embora, você perde contato. Eu até conversei com. Não, mentira, não conversei, não. Eu pensei que eu conversei. Não, não, não conversei. Na verdade, eu assisti um vídeo de uma amiga minha na China e ela tava falando sobre solidão e falou sobre isso mesmo. Ela falou todas as pessoas que eu conhecia foram todas embora, assim, eu tô, né, começando tudo do zero. E ela tá numa cidade na China onde não tem quase estrangeiro, então para ela tá uma solidão bem forte. E acontece mesmo, né? Você às vezes muda de cidade, pode acontecer, ou você vai fazer alguma coisa maior e muitas pessoas. Eu acho que 90% das pessoas que eu conheci no começo da minha jornada, eu perdi contato, né? Porque acontece isso mesmo. E é importante entender que isso acontece, né? Pelo menos na minha percepção, que é difícil, mas acontece. E não é só com você, é com todo mundo. faz parte, né, do estar fora, essas despedidas, né? Tanto quando Sim, você vem visitar a família, quanto os amigos mesmo do lugar, né? Porque é bem isso que você falou. Quando eu paro para pensar onde eu morava, pouquíssimas pessoas estão lá ainda também, das amizades. sim, Outras já voltaram, outros estão em outra cidade já, né? Então, é sim. lidar com essas eternas despedidas, né? Não é fácil. Porque às vezes quando você está no seu país de origem, você conhece a pessoa pela eternidade, né? Você conhece a vila inteira, mas se você mora no mesmo lugar, não muda nem de cidade. Então, assim, às vezes você conhece todo mundo que estava lá já há 10 milhões de anos. E é uma Sim, experiência nova, né? Não,
sim. Ter que começar uma amizade, né, pra... Porque eu acredito que amizades fora, né, no exterior, você acaba... É diferente, né? Porque você acho que talvez precisa mais delas emocionalmente. Eu não sei se depende do momento da imigração, né, da pessoa, mas por isso você vai precisar conversar mais, né? Porque a família não está perto, e às vezes tem pessoas que têm medo de falar com a família ou não querem passar problema para a família, então precisam de outras pessoas mais perto, né? Tem muito isso, né? Às vezes tem receio de dividir com alguém da família, a família falar, então vem embora, né? Às Sim, vezes prefere dividir com alguém, às vezes que está vivendo coisas semelhantes, pela que compreensão entenda, né? mesmo, né? Né? Às vezes você fala assim, essa minha amiga pode ser que ela compreenda melhor essa minha fase do que às vezes a minha mãe vai ficar preocupada, a minha irmã que ficou lá, né? Sim, sim. Então, E eu acho importante ter amizades e entender que elas vão embora, porque também cada um tem sua jornada, né? Às vezes para a pessoa falar assim, não, para mim já tá bom, prefiro voltar, ou quero mudar para um país diferente, ou fazer uma coisa diferente. sim, sim. E acaba tendo essa mudança, né? Porque você também pode ser uma delas, né? Eu, pelo menos, já tô no quarto ou quinto país. Olha, Então, então eu entendo bem essas pessoas que precisam se mudar. sim, sim, nossa. Cada É, lugar é transformador, né? sim, sim. É, falando, né, em mudar, né, em voltar, eu, quando eu depois de não, quanto tempo? 10 anos na Austrália, eu e meu marido, a gente falou, vamos passar um tempo no Brasil, ver se gosta para ficar. E eu não levei em conta que é uma imigração, uma outra imigração, e foi um baque totalmente. Falei, ok, só voltar, né? Não é só voltar. Tem um nome para isso. Eu lembro que eu falei para Janaína, ela falou, não, acho que é o nome errado que você falou. É que tem gente que chama de retorno, né? E tem gente que de repatriação, né? Repatriação, acho que ela falou. Aí eu falei, não, meu, acho que eu falei o nome imigração de volta. Eu Aham, simplifiquei o que ela quis falar. aham. É, e é uma imigração, né? Quando a gente vai voltar. E é um baque Sim. emocional que eu não estava preparada e eu não pensava que ia ser assim. Então Foi um vocês choque. tentaram retornar um período? Nós tentamos, ficamos 6 meses e a gente falou, Nossa, olha. Depois de quanto tempo que você estava fora? 10 anos. Ah, é bastante tempo. Eu acho que cada um lida de uma forma. Tem uma amiga da gente de família que ela morou 40 anos na Suíça. Ela teve filho aí com suíço, tudo, e ela voltou, Sim. sabe? Então eu acho curioso, né? Porque você pensa, nunca mais vai voltar, né? 40 anos fora, Eu acho que né? depende do seu retorno. Como depende da sua imigração, Depende se 40 muito. anos ela tinha filho, ela provavelmente voltou depois que ela parou de trabalhar, eu acredito. Pode ser. Então, assim, eu vejo muitas pessoas aqui, porque aqui na Suíça tem muito português. O que eles fazem, eles trabalham, quando eu esqueci o nome, retire em inglês, para de trabalhar, É, o acaba, aposenta? quando eles se aposentam, eles mudam de volta para Portugal, né? E aí eu falo, nossa, né, que estranho, mas assim, é muito mais barato com o valor que você ganha aqui, você vem e vive bem lá, então provavelmente o valor que ela ganha aqui vive muito bem lá, né? E eu até conversei com uma brasileira esses dias, ela tá 17 anos aqui e o marido dela tá para se aposentar e ela falou, vou voltar pro Brasil. Mas eu achei muito diferente, porque parece que eu nunca, eu, não- eu por mais que eu tenha a cidadania australiana, eu não me senti australiana, mas quando eu voltei pro Brasil, eu não me senti brasileira, né? Eu me senti Uhum. muito que é uma imigração, né? Então você tem que lembrar que tem que fazer amigo e tudo mais, tem que achar o seu povo. E só que pra gente foi um baque, né? As pessoas que a gente conheciam, a gente não conseguia falar do jeito que a gente conseguia falar com nossos amigos imigrantes fora, né? Não faz muito Então, sentido isso. a gente sentia fora da comunidade que a gente pensava que ia pertencer assim, né? Então, acho que esse foi o choque pra gente. Sim, eu acho que isso pega mesmo, sabe? Porque as pessoas pensam que o lugar continua igual.
né? É uma ilusão, né? A gente achar que o país continua igual, que as pessoas também que ficam continuam igual, porque elas também se transformam, né? Só que Uhum. quem vai se transforma muito, né? Parece que é essa sensação de pouco tempo e muitos anos, né? Até a gente comenta, Sim, né? Então, de repente, você já está com outro modo de pensar, outro modo de funcionar, as culturas sim, já né, atravessam a pessoa, então a pessoa ela vai compondo, ela vai se compondo de outras culturas, né? Então, às vezes sim, ela volta com aquela ilusão de pensar assim, ah, mas eu vou voltar, tudo vai fluir, porque eu sei falar o idioma, é meu país, e de repente ela volta e ela leva esse baque, né? Que tem até um neurocientista que chama de síndrome do retorno isso, né? Que é uhum, essa questão de você voltar e não se encaixar mais sim, naquele mundo que você achou que você se encaixaria porque você saiu dali, né? sim, Então tem esse sim. baque que muito provavelmente foi o que vocês passaram, né? Eu acho que é o que eu te falei, né? Que a gente parecia que não pertencia mais dentro daquela comunidade que sempre foi a nossa comunidade, né? Uhum, E eu acho que a gente não conseguia conversar com as pessoas, uhum, porque as nossas experiências têm têm o romantismo, né, que você disse no começo, que as pessoas romantizam tudo, fazem, nossa, como é que ela falou que nossa vida foi difícil se moraram na Austrália, né, pai de primeiro mundo. Fala, não, não é bem assim, existem os problemas. Então eu acho que a conversa era assim, né, não se encaixava, ficava meio um de cada sim, lado e eu falava, é, era muito diferente, né? Então, as pessoas não entendiam e eu não entendia porque as pessoas não entendiam, porque eu falei, é claro, para mim é claro que tinha uma experiência diferente. Então, eu uhum, acho que foi esse o maior baque pra gente na uhum. época. Mas você voltou, você hoje em dia tá no Brasil, né? Tô. Eu falo que eu vivi a experiência do antes, do durante e do retorno. Né? Que agora Sim. a gente daí decidiu. Eu sempre dentro de mim eu tinha aquele desejo de voltar, sabe? Uhum. Para mim, me imaginar morando fora por muito tempo me dava uma certa angústia, sabe? Então eu tinha isso como uma bússola de tipo, será que eu quero viver realmente fora? Uhum. Daí a gente ficou mais 2 anos e a gente sentou, conversou, eu e meu marido até chegou a prestar concurso na universidade, passou a primeira fase. Eu falei, imagina se ele tivesse passado a segunda fase, né? A gente ia acabar que ia estar lá ainda, né? Sim. E daí a gente sentou, conversamos e decidimos retornar, né? Para Sim. mim, Isso o que depois de 4 anos? 4 anos, é. Para mim, o que pegava muito era essa distância da família, porque eu sou mineira, então era sempre todo mundo muito junto, né? Então pegou bastante para mim essa distância e a questão que mais assim pesou foi a questão da profissão, né? Sim. Porque se eu continuasse lá, eu ia ter que validar meu diploma, tudo certinho, porque eu fiquei esse período sem atuar, né? Que eu estava Uhum. fora do território. Mas aí ia ser todo aquele processo, né? De que nem você disse um pouco no início, né? De eu ia ter que ir para Paris, fazer todo esse processo, ter que apresentar, ter que pegar a grade, ter que ver se eu ia precisar, dependendo do lugar, você tem que fazer um mestrado, né? Sim, e Então, às vezes eu conheci uma nutricionista que falou a filha dela estava para ir para a faculdade e ela teria que refazer a faculdade dela, né? Aí ela falou assim, financeiramente, porque nos Estados Unidos faculdades não são baratas, não, quase já deixando um órgão já lá para poder pagar um é, semestre. Então ela falou assim, eu resolvi mudar de carreira, né? E eu vejo que isso acontece bastante sim, com pessoas que acabam mudando, e também acho que você acaba descobrindo outras paixões, né? também. Eu acho isso, eu vejo. Ela hoje em dia, essa nutricionista, ela trabalha, ela abriu a própria padaria dela e tá amando fazer isso, né? E tá crescendo cada vez mais. E então eu acho que tem um lado bom, né? Se é isso que você quer, né? Se você tem a paciência e se você tá no momento, porque às vezes você não quer deixar, você gosta muito do que você faz, não quer deixar, gosta da sua vida que você tinha, tem saudades disso, tem saudades da família, e às vezes tentando puxar muito, né, me corrija se estou errado, puxar muito a imigração pode acabar te adoecendo, né, porque você não se sente, né, lá pode ter afluência, mas se não tem você
né, emocionalmente naquele local, né, se puxando com a barriga, fala, nossa, né, mais um ano e mais um ano. Eu É, acredito que uma hora o seu corpo vai falar assim, né, hum, não é, é isso que você quer. eu acho que você tocou num ponto muito importante, sabe, Jéssica? Eu acho que é também a pessoa entender que às vezes retornar tá tudo bem também, Sim, sim, eu conheço sabe? pessoas que voltaram e estão muito bem. Eu, Mas eram coisas que elas falam assim, eu tô precisando, eu quero e eu vou, né? sim, eu tenho clientes, né, que eu acompanho que eu iniciou comigo em outro país e a gente trabalhando diversas questões, a pessoa chegou num ponto que ela decidiu voltar. E a gente fez todo esse trabalho de retorno, né, emocional, e a pessoa tá super bem. A pessoa traz que foi a melhor coisa que ela fez, assim. Sim. Porque às vezes, infelizmente, tem pessoas que associam o retorno às vezes ao fracasso, É, isso que eu ao ia ai, não falar. deu certo, nossa, perdeu tempo, foi, não conseguiu. E não tem nada a ver. Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Eu acho que tá tudo bem você decidir retornar, como tá tudo bem você às vezes ir para um outro país, né? Sim, Como tá tudo bem você tentar e ficar. Eu acho que cada um tem que entender o que é o seu limite, né? sim. O seu emocional, né? O que dá conta, né? Eu sei que às vezes é fácil falar, mas, por exemplo, tem pessoas que eu conheço que queriam ficar, mas por falta de dinheiro, ou falta de visto, falta de opções, não conseguiram, né, legalmente ficar no país e falaram, não, tem que voltar. E isso pode realmente abalar você também, do mesmo jeito que tentar empurrar com a barriga, voltar quando você não quer também deve ser difícil, mas não vou falar legalmente, né? Mas nada te impede de viajar de novo. Eu não sei, né? Dependendo da situação que aconteceu tudo Uhum, isso, é, eu acho que, né? Junta, se reconstrói, faz o que você precisa e depois vai de novo, né? sim, Que às vezes é importante, né? Eu e o Paulo a gente voltou para o Brasil, e falou assim, não, não tá dando, mas não, a gente não queria voltar ainda para a Austrália. A gente falou, a gente precisa conhecer, né, ter mais experiência, né, conhecer outros lugares. E acabou indo para Portugal, de Portugal para Irlanda, da Irlanda para Portugal e aqui agora a Suíça, né? uhum, Depois não parou mais, mas eu acho que aceitar um pouco, né, o momento. E não quer dizer que seja o fim, né, da história, é só mais um não, capítulo. Então, vai com sim, calma e depois você vai continuar escrevendo o resto dos outros capítulos, né? Só exatamente. fazer com calma. E importante, né? Observar o que faz sentido para cada um, né? Para cada um vai fazer sentido uma coisa. Às vezes a pessoa escuta muito fora, os atravessamentos de fora, e não se escuta, Sim, né? Então, às vezes ela deixa de ficar no país porque escutou muito fora, ou deixa de, ou decide, enfim, o que ela decidir, às vezes por esses atravessamentos de vozes que vêm de fora e que não sabe o que você quer e o que faz sentido realmente para você. sim, Então, onde é importante se voltar para dentro e se escutar, né? O que faz sim, sentido para mim é voltar. Por mais que todo mundo fale que eu sou doida, eu escutei de tudo. Tanto quando eu voltei, escutei gente que falou: ai, vocês foram doidos de ter voltado, né? sim, Deveria ter ficado fora. Do mesmo jeito que quando a gente migrou para fora, eu escutei também gente falando: vocês foram doidos, vocês são doidos de mudar de país, né? De sair do Brasil. Então, se a sim, gente for dar ouvido para as pessoas de fora, que não vive na sua pele, não sabe o que faz sentido para você, se a gente escutar e tomar isso como referência, fica complicado, sim. né? E às vezes as pessoas estão te falando isso pelo próprio medo delas. Não tô falando que tem maldade no que elas estão falando. Pode ser uma Sim, pessoa muito querida e está tentando o seu melhor. Mas às exatamente. vezes ela tem medo de sair e fala assim, não, não vai, né? Exatamente. Já assistiu aquele filme do Taken, né? Que as minhas são sequestradas na França? Não vai. Exatamente. Mas você sempre, né, vai escutar, mas às vezes é até o medo da própria pessoa ou a falta de informação. Eu lembro que quando eu mudei para a Austrália, na verdade eu não avisei muitas pessoas. Eu fui e coloquei, tipo, tô aqui. E todo mundo, o que você tá fazendo aqui? Né, que você tá fazendo aí na Austrália? Cheguei. É,
E aí eu lembro uma pessoa só que eu contei, eu falei, porque eu tava indo mudar, mas foi assim, eu contei no sábado depois e já fui embora, assim, sabe? Então as pessoas Uhum. não estavam acreditando muito, mas eu já estava trabalhando isso desde os meus 14 anos, que eu comecei a juntar dinheiro para mudar fora. Então, só que eu não contava para as pessoas, só contei quando eu fui. É. E ela pensou, que ela falou, não, ela pensou que eu tinha assinado o contrato, que na época tava tendo aquela novela que a menina foi. Esqueci o nome do que aconteceu com a menina, mas tiraram o passaporte dela e ela teve que fazer trabalhos. Ah, eu acho que eu sei. Lembra? Uma novela bem marcante que falou sobre esse tema, não foi? Eu não Eu lembro, acho que eu eu não tô lembro. lembrando o nome disso. É É da de. novela, eu também não tô lembrando o nome dela. Não, não, não da novela, mas do. Ah, o tráfico de órgãos, essas coisas, Ela pessoas, pensou que ia tráfico ser de tráfico de pessoas. pessoas. Aí eu falei, foi tudo Aham. certinho. Eu fui lá pra estudar mesmo, tudo. Ela falou assim, foi tão rápido. Eu falei, mas é que eu só conto quando depois que dá certo. Se deu errado, não fala pra ninguém. Mas era uma coisa que eu já estava trabalhando, eu sabia que eu queria. Eu li Harry Potter e falei, eu tenho que estudar fora, não sei o porquê. E eu tinha vontade de aprender o inglês e tinha vontade de fazer faculdade fora. Então era uma coisa que eu estava trabalhando há muito tempo, né? E ela não falou assim, né, por maldade, mas Uhum. era o que ela sabia, né? Ela falou, nossa, como é que uma pessoa do nada vai embora, né? E às Sim. vezes não sabe o que está acontecendo com você, o quanto você trabalhou, né? Teve esse trabalho para conseguir morar fora, Uhum. porque por incrível que pareça, né? Muitas pessoas não sabem, mas se mudar custa muito dinheiro. É. Podem ter Uhum. pessoas, tem empresas que te ajudam, dependendo da situação que você vai, né? Às vezes tem de empresa, mas mesmo assim é um valor que custa. Se você vai com filhos, custa dinheiro para pagar a inscrição e tudo mais, né? De escola ou creche, para colocar o calção no apartamento, né? Principalmente dependendo da moeda que você ganha. Hoje o real, na época eu chorava as pitangas porque o real pro dólar tava 1,16, né? E agora tá o quê? 6 pro euro, alguma coisa assim, não é o real? Então é, é caro, né? Então as coisas. E tem que Sim. colocar tudo no papel. Você tem que pagar visto. Na Austrália eu sempre tive que pagar visto, eu tinha que sempre contar com esse que tinha esse dinheiro para poder pagar os vistos. Tem lugares que tem que pagar advogado para fazer o visto. Você vai ter que pagar curso. Eu fiquei muitos anos da minha vida pagando curso, um atrás do outro, porque foi diploma, foi faculdade. Só de faculdade foi US$ 10.000 a cada 6 meses. Era muito dinheiro. E eu trabalhava, ninguém me ajudou. Eu trabalhava para poder pagar, né, esse valor. Então, custa dinheiro, não é barato e não é fácil. Não é Mas, fácil. mas tem o romantização, né? Que todo mundo pensa Tem. que é fácil e Uhum. não. É muito batalhado, né? Só quem vive sabe. Do mesmo jeito que quem vem para o Brasil também, e eu estou fazendo agora uma pós-graduação, né, de migração e psicologia, e estou estudando a migração dos que vêm da migração para o Brasil. E é muito Sim, caro também a validação de sim. diploma aqui, Ah, né? ok. É muito caro. Eu não sabia, não fazia ideia, e diz que muitas pessoas acabam demorando muito para conseguir, porque às vezes vêm até médicos para cá, né? Sim, E é muito cara a validação, porque é feito por universidade, né? E tem toda uma padronização e também não é barato, porque a gente fala de migração fora, mas às vezes a gente não foca nada aqui, né? é, Então é não, importante mas eu tenho, entender, né, como que o Brasil recebe também, né, sim, essas pessoas. sim. Por você falar nisso, 2 dias atrás eu conversei com uma chinesa que mudou para o Brasil e eu amei escutar a história dela. A gente, não, é uma conversa de 15 minutos, 1 hora e meia depois a gente ainda estava no telefone. Ai, que legal. Que também tem isso, né? A gente sempre fala Tem, dos países, a gente pensa nos Estados Unidos ou a Europa, né, no geral, que tem o Reino Unido. uhum, é, Portugal, Austrália, né? Eu conversei com bastante pessoas que mudaram para o Japão também, que está cada vez ficando mais na tendência. É um país maravilhoso também, não vou negar que eu acho que se desse eu também estava lá. Mas é o que eu falei, né? Imigração é normalmente um investimento que você faz na vida, sim, porque não é barato, investimento emocional, financeiro, tudo, todo sim, tipo de investimento que você pode imaginar. sim. E, Tempo.
É tempo, você tem que ter abertura, disposição. E às vezes, até nessa parte do antes, né? Que a pessoa, às vezes, são tantas coisas burocráticas que ela resolve, que às vezes ela deixa mesmo de investir nessa parte emocional. Sim, Ela ou deixa não conhece também, né? Ou não também, sabe. Hoje em dia tem mais informação, mais mas por informação. exemplo, eu estava conversando com uma mãe e ela falou assim, quando a minha filha, porque ela foi primeiro, depois levou a filha dela, né? Hum, E aí ela falou assim, quando eu tava, né, quando minha filha estava para vir, ela tinha 12 e eu coloquei ela para fazer terapia para poder chegar e não ser um impacto tão grande. Aí eu falei assim para ela, foi né, uma psicóloga intercultural, né, que entende uhum, disso, que pode ajudar a sua filha. Ela falou, não sabia que existia. Eu uhum, falei, exatamente. Então, às vezes, é sim, falta de informação, né, também. sim, Porque, sim. pelo menos quando eu fui fazer a minha primeira imigração, né, quando a primeira vez que eu saí do país, ninguém me falou nada disso. Só É, falou, arranja trabalho para poder se sustentar e não uhum, falaram mais nada. Então, eu tive que descobrir. E às vezes a gente nem pensa nisso, né? Como faz um currículo, é, porque muitas vezes a gente acaba. Na época que eu trabalhava, eu consegui um estágio em um banco e depois eu fui trabalhar em duas lojas, né? Antes de sair do país. E essas duas lojas foram por indicação, né? Foram pessoas que conheciam e eu acabei indo. Então, eu não tinha nem nunca feito um currículo. Então, uhum, eu tive que aprender a fazer isso, fazer um currículo local, né? sim, Pode ser muito diferente o tipo de informação, se você põe foto, não põe foto, se você põe endereço, não põe endereço, como é que você fala, se pode ser 6 páginas, uma página. Então, como é que você tira os seus dados lá para poder pagar os impostos? Então, é muita coisa que às vezes você tem que pensar e ninguém te fala, né? uhum, Só fala, vai que vai ser tudo um é, filme romântico de Hollywood. Não, tem muito é, mais por trás, né? porque os locais não fazem nem ideia, né? Que nem isso que você falou, gasto com visto, gasto com não sei o quê. Eles não fazem nem ideia, eles às vezes nem ajudam porque não tem nem ideia de como Não. funciona, né? E enquanto a gente está tentando aprender a abrir uma janela, porque se você for pensar, a janela abre diferente em Em todo cada lugar do lugar. mundo. Aqui, por exemplo, teve uma pessoa que eu conheci que foi tentar abrir a janela, e aqui na Europa a janela faz assim para trás, né? Ela abre, você pode abrir, ela cai um pouco para trás. E ele já ligou para a pessoa que era dona do apartamento: ai meu Deus, quebrei sua janela, pode deixar que eu pago. Ela falou: não, é normal. Ó, Mas aham. é verdade, então assim, você está aprendendo tudo do zero, né? Enquanto as pessoas, os locais estão no autopiloto e as pessoas, né, em casa, né, no seu país também estão no autopiloto. Então, fala assim, nossa, demorei 3 horas para descobrir como é que abria a janela. Fala assim, meu, que loucura, mas de imigrante para imigrante, fala assim, nossa, eu entendo. Faz sentido, né? Faz sentido total. Aham, aham, sim. É uma jornada. É uma jornada, Sim. tem que ter muita disposição, né? Porque o que eu costumo dizer é que às vezes não é encarado dessa forma, mas a mudança de país é um acontecimento de vida, né? Sim. Tanto quanto é uma gravidez, é um casamento, uma separação, a perda de alguém. Só que ela geralmente não é colocada nesse patamar, né, de acontecimento de vida, Uhum. né? E é um grande acontecimento, né? Sim. São muitas mudanças, são muitas perdas que você vive, daí você passa por lutos e às vezes você nem sabe, que nem eu comentei, a partir do momento que você entra no avião, você já está perdendo coisas, Sim. E faz né? sentido, porque quando você vira mãe, a sua vida muda totalmente, né? Você começa, sai do autopiloto para aprender tudo de novo. Quando casa também, e faz sentido estar nesse patamar, porque realmente Sim, muda tanto quanto, né? tanto quanto, né? Se não até às vezes mais, dependendo, né, da situação. Sim, com certeza. Então é por isso a importância de, né, estar conectado consigo, né, e buscar, se possível, essa ajuda, né? Eu até costumo dizer que quem consegue já migrar com esse acompanhamento, né, é ótimo, né? Porque a pessoa ela vai trabalhando essas questões, ela vai tendo repertório para poder lidar. Ah, mas se ela estiver trabalhando as questões emocionais, ela não vai sofrer quando estiver fora, não vai passar por nada? Não, ela Sim. vai, né? Só que ela vai criando repertórios para poder lidar ali com as situações, né? Ela vai ter um Uhum. espaço de acolhimento para ela conversar sobre aquilo,
né? sim. Então é muito importante, né, a pessoa estar nesse acompanhamento. Nem sempre ela busca o antes, né? Porque é que nem isso que a gente está falando, são tantos gastos que às vezes a pessoa acha que não é prioridade investir na saúde mental, né? Porque eu costumo dizer que é um investimento, né? Não é um gasto, Às vezes as né? pessoas esperam chegar até o final, né? Quando já não tá no extremo, a parte quase explodiu, como se fosse uma chaleirinha, né? Já... É igual aquilo que a gente chama de curva transitória, de transição, né? Que tem a lua de mel. Geralmente a Assim, pessoa ela tende a buscar na crise, né? Quando ela não tá dando conta sozinha, ela fala, ai, agora é a hora, né, de eu sim, buscar, né? sim, Sendo que se tivesse buscado antes, poderia minimizar muitas coisas, né? A gente sim, entende que não é todo mundo que consegue fazer tudo, né? sim. E inclusive incluir a psicoterapia, mas às vezes é importante priorizar, sabe? Porque se o emocional não tá ok, né, fica bem difícil. O seu emocional não tá ok, você vai acabar comendo também, né, os seus sentimentos. Você pode acabar tendo problemas de saúde também, né, físicos. Sim. Porque também tem isso, né? Eu, por experiência própria, né? Eu ganhei uns pezinhos a mais já Ai, aqui na Suíça, que né, acontece também, né? De você, é. nossa, tá triste, né? Cansado. Na verdade, é que eu tenho endometriose, né? E tenho ovário policístico, então já não ajuda muito nesse processo. É. Mas quando eu estava na faculdade, eu trabalhava muito, porque eu precisava pagar a faculdade. Eu tinha 8 empregos, só. Só. E estudava na faculdade, então eu comia muita comida, porque eu não tinha tempo, já não dormia bem, eu tinha problema para dormir, e eu fui parar 3 vezes no hospital, né? Então eu Não. acho que se eu tivesse procurado um pouco de ajuda para acalmar a situação, né? Colocar menos pressão, falar assim, tá indo ok, não precisa, né, ficar doida. Que era um valor muito alto, então eu precisava trabalhar. Tinha vezes que eu trabalhava 16 horas por dia, né? Então, Não. mas foi um investimento na minha vida, né? Hoje em dia eu tenho uma faculdade fora do Brasil e tudo mais, mas eu acho que é importante cuidar da saúde mental, da saúde do corpo, entender sobre comida. O que eu estava falando, né, que eu ganhei um pouco de peso. Quando É, você chega no país, você quer provar de tudo. Eu cheguei no país do queijo e do chocolate, eu falei, sim, quero tudo que você pode me passar, mas agora eu voltei aí para academia e tudo mais e cuidar, né, de tudo que é possível, é, né, conseguir achar pessoas boas perto de você e é o que você falou, né, tentar se escutar, escutar o que você precisa e tentar fazer o melhor, né, da situação, porque eu já vi muitas pessoas acabando não dando tão certo a imigração, né, por estar sobrecarregada em alguma dessas partes da saúde, né, que, é, que acontece, né? acontece. Eu também engordei bastante, viu, Jéssica? Isso é um relato que eu escuto, já escutei de diversas pessoas, assim, e mexe muito com a autoestima, né? Porque você já tá Sim, ali fragilizada, né? Pelo menos no meu caso, né? Eu já estava fragilizada, não sabia falar muito bem o idioma, estava longe, e de repente não cabia mais nas roupas, né? Então, tudo sim, isso mexe, não pela estética, não, mas é por não se reconhecer mesmo, né? sim, tudo já não é você, né? E, Até, por exemplo, se você, a sua casa, às vezes você não tem alguma coisa que você gosta, alguma coisa sentimental. Às vezes você já muda para uma casa que é mobiliada, então não é você lá naquela mobília. Custa dinheiro para mobiliar do jeito que você quer, né? E às vezes a gente pensa, nossa, não vale a pena porque né, é alugado. Então às vezes você não está se sentindo em casa, porque você não tem nada que é seu na casa. Talvez só as roupas, e aí as roupas não cabem, aí a língua você não sabe falar, você não tem amigo, então vai virando tudo uma bola de neve. Às vezes o dinheiro, porque eu acho que todo mundo que eu conheci até agora morando em países que o dinheiro é mais caro, não tão caro, né, comparado pelo menos com o real, mesmo assim o dinheiro normalmente o salário segue, né? Isso, então normalmente todo mundo tá meio apertadinho, ninguém tá sobrando.
Então é tudo, se você for juntando, você se sente muito fora de você, né? E uma situação que acaba lidando, né? Aumentando o estresse, aí você já não dorme bem, você não dormindo bem, você começa a ficar meio, né? Tio. É, exatamente. Nossa, mexe muito, né? Por isso que é São importante, né? Olhar para tudo isso, sim. Sim, provar as coisas, a comida local é importante, é legal, porque você começa a aprender sobre a cultura, sobre as pessoas, sobre como funciona. Por exemplo, no Brasil, eu tô tentando lembrar, já faz meses, eu não É, consigo lembrar onde eu vi isso. Eu não sei se foi um documentário, se foi um vídeo, eu não sei se eu li, assim, mas eu lembro que alguém falou que a comida no Brasil, por que que é tão diferente? Por exemplo, a pizza na Itália e a pizza no Brasil. Na do Brasil tipo, 2, 3 pedaços já tá, né, abrindo o botão da calça que você não consegue nem respirar. Mas a da Itália, você come uma, você já fecha ela no meio, manda pra dentro que tá tudo certo, uma inteira. E sim. aí a pessoa falou, eu acho que era um chefe de cozinha, falou assim, porque tudo no Brasil é como se fosse de comunidade, então todo mundo senta para conversar, para comer, funciona como se fosse para é, para criar um ciclo de amizade, de conversa e tudo mais, comparado com a da Itália. Da Itália também, aí você vai ver a história, que na época era dos trabalhadores e tudo mais. Então é legal descobrir o porquê, né, que a comida é assim. Que aí você começa a entender um pouco da história. E se você for ver a cultura, né, brasileira, para as pessoas que estão mudando para o Brasil, que tem isso, o brasileiro gosta de, né, não é só um almoço de 1 hora e já tá indo embora. É o dia inteiro. Se você vai, fica lá o dia inteiro. Inteiro. Mas, por exemplo, se você muda para a Suécia, e você vai na casa de alguma pessoa e a pessoa não te, né, convidou para janta, você vai sentar no sofá e esperar a pessoa terminar a janta, assim, ele não vai te convidar Olha, para comer junto. Mas é cultural, né? A gente começa a ter que olhar por trás da história, por que que aconteceu isso. É, o país, né, o país é mais frio, então as pessoas, como o país é mais frio, para ter esse momento junto é mais difícil, né? Como é que eles vão sentar numa mesinha do lado de fora no meio do inverno que está -30, né? sim, Então, sim. então você tem que começar a pensar para também não ter aquele etnocentrismo, né? Eu acho que é o nome, que você pensar que, nossa, minha cultura é melhor do que a deles. Não, dá uma Sim. olhada o porquê que acontece isso, né? O porquê. Então eu acho que é interessante também poder aprender, né, sobre o local e com a comida eu acho que você aprende bastante o estilo que você faz compras, né? No Japão tem mercadinho para tudo quanto é lado. Você não compra comida para o mês inteiro. Nos Estados Unidos, o pessoal compra até para guerra, né? Tá tudo guardado lá embaixo, né? Todos os negócios de lata, estocado. Eles não vão de bicicleta, por exemplo, na Holanda, você pega a bicicletinha. Tentaram até abrir mercados maiores, mas a população foi meio que contra. Só tem supermercadinhos menores, porque tudo que eles compram vem na bicicleta. Olha. Então é importante, mas vai aos poucos, não vai que nem eu e come todos os chocolates possíveis, porque você está se sentindo sozinha. Vai com calma que, né, já tem muita coisa fora do seu controle. Então a comida eu acho que é um jeito de talvez por alguns minutos te ajudar com o emocional, mas né, pensando no futuro. Tem que, eu acho que tomar cuidado. Eu não sou nutricionista, estou por experiência própria. Que agora estou eu batalhando para perder o peso, mas eu tive já com sequelas, né? Não é, não, essa palavra não existe. Sequelas. Sequelas? Sequelas, Não, isso. consequências. Consequências? É, Misturou duas. quando eu falo que meu português não é Eu bom, adoro acredita. escutar você, porque você vê o tanto que, né, já está integrada ali as Nossa. culturas onde você passou já, né? E eu, por exemplo, como eu tenho endometriose e ovário policístico, eu, na época da pandemia, não fui na academia, né, porque estava tudo fechado, e você não podia sair mais do que 5 quilômetros da sua casa. E você não podia sair da sua casa a não ser que você tinha um cachorro. Então, assim, não tinha como ficar saindo e fazer tudo, eu acabei engordando um pouquinho,
E aí apareceram 2 cistos muito grandes, né? 2 cistos de 13 centímetros cada lado. Se Olha. você for pensar, a cabeça de uma criança é 10 centímetros, o meu era 13, 2, né? Então eu sofri um pouco com isso, por isso que eu sempre falo, assim, é importante cuidar da sua saúde mental e junto disso, do seu corpo e da alimentação e do seu sono, porque uma vez que uma desses pilares quebra, assim, é um dominozinho, né? Vai caindo meio que todos, Sim. então tem que tomar cuidado. E tem todo o tempo do mundo para conhecer, né? A comida local, dá para ir com calma também, né? E é interessante você trazer também esse ponto de comida, porque o tanto que a comida é cultural mesmo, né? O tanto que a gente se conecta com a nossa cultura, né? Através do comer, né? O tanto que a Sim, pessoa, às vezes, ela sente um quentinho ali no coração quando ela consegue comer alguma coisinha que lembra, né? De onde ela sim. veio, né? Eu lembro que eu sentia cheiro de pão de queijo nos lugares, Ah, só que não amo! existia pão de queijo, né? Porque eu, como uma boa mineira que sou, e eu sentia nos Com o lugares, melhor pão de queijo do mundo. eu ia atrás para ver, não era, não tinha, né? Então eu senti muita É, falta do tal do pão de queijo quando eu vinha passear, eu comia, né? Eu lembro quando a gente ia fazer compra, às vezes lá na França, tinha um lugar que a gente comprava legumes, essas coisas, e às vezes a gente sim, viu o pessoal de algum lugar da África comprando bananas verdes. Daí eu falava assim, nossa, eles devem fazer muitos pratos com esse tipo sim. de É banana, né? o. Ai, eu não tô lembrando agora o país, mas tem o fufu. Fufu? Fifi? Fufu? Fofó? Não É sei. dois Fs e alguma vogal aí. Eu acho que é fufu, é banana da terra, né? Eu acredito, que é o plátano. E amassado, assim, aí ele tem que fermentar um pouco e fica uma massinha, assim, que eles comem com stew, que é tipo uma carne com molho, assim. Então eles pegam com a Olha, mão. que E tem legal. isso também, né? Come com a mão, come com talher, come com hashi, né? Eu Exatamente. acho que nome em É, português. Então é parte da cultura também. parte E da são coisas que você cultura. vai aprendendo, né? Como A a pessoa gente te um serve, é prato grande, prato pequeno. Exatamente, a gente foi comer uma vez com o pessoal árabe lá na França, e daí eu fiquei esperando, né, o garfo, a colher, de repente o pessoal começou a pegar tudo com a Um mão. prato grande, né? E todo mundo pegando Eu falei, junto. gente, que diferente, né? E no final serviram um chá, aquele chá Ah, que preto. delícia. Eu falei, Ai, que delícia. nossa, gente, no final da refeição serviram um chá. Eu falei, nossa, eu achei o máximo. A gente daí Sim, também participou, comeu junto com os chineses, daí tinha que tirar o sim. sapato para entrar na casa deles, né? No Japão, se tira o sapato para entrar na academia. Olha, Eu acho que para entrar em hospital também, mas eu não tô certa. Eu acho que eu vi um vídeo que, dependendo, não hospital, mas clínica de médico, se eu não tô errado, você precisa tirar também. olha. E se você não tira, é falta de educação. Então é importante que você. E muitos restaurantes que você senta. Não sei se você já viu. Deve ter no Brasil. Que a mesa é baixa e tem um buraco assim para você colocar as pernas. Sim, Você já bem viu isso? baixinho já. Então, Geralmente tem lugar japonês, né, que tem, não é? asiático. Eu não sei se chinês tem, eu não tenho certeza. Eu sempre vejo em um restaurante japonês, eu não tenho certeza se tem outras culturas, mas eu vou falar asiático no geral, porque eu não tenho Aham, certeza. aham. Mas também são parte, é tudo na parte da comida. E lembra que eu te falei que eu conversei com uma chinesa esses dias, 2 dias Aham. atrás? E ela falou assim que você sabe que um negócio não vai dar certo com o chinês se ele não te convidar para comer. Olha, gente, que Se não tem curioso. comida no meio do negócio, ou se você conhece. É que eu tenho uma amiga chinesa, então eu sempre quando vou na casa dela tem alguma coisinha para comer, né? Ela sempre É. marca no horário de almoço ou janta, e agora eu percebi o porquê. Porque Oh, você não vai receber um abraço que nem do brasileiro de um chinês, mas o jeito que eles mostram que eles gostaram de você é com comida. olha que legal, E eu né? achei isso incrível. Nossa, por isso Aham. que deu Você ficou mais várias feliz horas. ainda, né? Com a amiga. Eu vou fazer um monte de amizade de chinês aqui, porque eu já amo a comida deles, né? E eu adorei. Olha a importância, né, de conhecer, de entender, né? Que nessa questão de Sim, horário, né? Os franceses tinham muito essa questão de horário, tinha que ser sim, certinho. O brasileiro tem muito essa coisa de atrasar, né?
que nem lá eles tinham horário para acabar os encontros, e o brasileiro, é igual você falou, vai a tarde inteira, né? Então, a Sim, importância de conhecer cada cultura, né? Que nem essa questão que você trouxe do alimento, né? O Brasil, ele é considerado um país de alto contexto, né? Então, ele é um país muito grupal, né? sim, E de pessoas que dão muitas voltas para falar, não são muito diretas, né? E daí, de repente, sim. às vezes um brasileiro vai para um país que nem... Teve um dia que eu escutei um podcast que eu achei... Marcou, assim, para mim. A moça estava contando que ela estava trabalhando numa empresa alemã e ela Sim, fez amizade com uma alemã, né? E elas sim, combinaram de sair para, acho que jantar ou tomar um café. E perto, assim, meio que próximo do encontro, a amiga alemã ligou para a brasileira e falou assim: Olha, eu não vou, porque hoje meu dia foi exaustivo, eu tô cansada e eu prefiro ficar assistindo televisão do que encontrar com você hoje. Eu adoro isso. Olha, quanto mais direto assim, assusta, É, né? é. Mas eu amo esse tipo de pessoa. E daí ela disse que levou um baque, que foi o choque ali cultural, né? Sim, Ela levou um baque na hora, mas ao mesmo tempo ela falou assim: Ah, então eu posso fazer isso também? Tá tudo bem? Eu posso ser sincera quando eu não quiser sim, ir, eu posso falar então que tá tudo bem, ninguém vai se chatear, ninguém. E ela sim, falou assim que foi um alívio assim para ela, né? E sim, porque a nossa cultura é de dar voltas, daí geralmente pode ser lida umas culturas assim como as pessoas são frias, né? As pessoas são muito diretas, né? E até um dos cursos que eu fiz, a professora que deu aula para mim, ela também faz treinamento intercultural. sim. E ela trabalha com empresas também. E ela disse que teve um estrangeiro que estava aqui no Brasil que ele estava revoltado, porque ele tinha combinado com um brasileiro Que tem isso, né? fazer não sei o quê. E o brasileiro falou assim: Ah, tá, eu te ligo. Só que assim, Nunca aquele ligou. te ligo do brasileiro, de tipo assim, a gente vai se falando, Sim, e não ligou. E ele estava revoltado, porque ele esperou a ligação. Ele falou, não, estava combinado. Então, pra você ver o tanto que tem, né, esses choques do brasileiro que dá volta e não é tão direto, acha estranho aquele que é mais direto, acha sim, frio. E aquele que é mais direto, que já é comum ser dessa maneira, acha a gente enrolado, né? Acha a sim, gente sem palavras, às vezes até, né? Igual o pessoal sim. falava, né? Mas olha, é que eu te falei, né, que eu adoro pessoas diretas, né? Quando eu tava escrevendo o livro que tá. Não dá pra ver aqui, mas tá Tô aqui. vendo. Não, mais ou menos, cadê? Cadê? Não apareci. Ai, ai, Ali! não foi. Não quer aparecer. Eu não consigo tirar o blur aqui do negócio. Mas são Mas quando eu tava. bonitinhos ali, dá pra ver. Dá, mais ou menos, mas dá pra ver. Mas com esse segundo livro também, eu escrevo em inglês exatamente por isso. Porque eu quero que seja bem direto, que não tenha enrolação. Tem um escritor chamado Haruki Murakami. Eu sei que Murakami tá certo, não sei eu acho que é Haruki o nome dele, um japonês. E ele escreve em inglês. E perguntaram para ele o porquê que você escreve em inglês. E porque ele falou assim: eu não sei tantas palavras, então é simplificado o que eu escrevo. Então as frases são simplificadas. E quando eu estava na faculdade aprendendo a escrever de um jeito acadêmico, eu lembro que o meu professor, na época, falou assim: em inglês não se usa tantas vírgulas, né? Você tem que escrever tudo, frases diretas e simples. E então é isso que eu tento trazer com os livros, é essa simplificação da língua, porque eu não quero que seja poético, eu quero que seja fácil de entender e fácil de digerir, né? E como eu toco em, né, o que a gente está falando aqui já há 1 hora e meia, é tudo isso eu tento fazer de uma versão mais simplificada para não assustar ninguém, para não que seja bem claro, né, o que você está passando, o que você pode passar, como, né, procurar pessoas para te ajudar. Então é essa simplificação da língua. E isso eu aprendi morando fora, né? Olha, tá E eu vendo? acho, e é por isso que eu gosto de pessoas que são assim na lata. Eu sei que às vezes eu até quando eu estava na Alemanha esses tempos atrás, eu sentei numa mesa, aí veio uma mulher e falou assim, não pode. Eu assustei, mas eu falei, ok. Ela
passou a informação, não pode. Mas eu me sentia bronca que eu dou na minha filha, não pode. Ok, né? Mas Aham, eu achei incrível. Falei, ok, levantei e fui embora. Eu falei, ela não piscou, falou assim, aham, ai, olha, né? Adoraria que você sentasse aqui, mas, né? Tipo, não, não aham, pode. Sai. aham. Eu acho que é aí que entra as identificações, né? Porque nem tudo a gente se identifica com a nossa cultura também. Tem coisas que a Sim, gente se identifica com outras culturas, né? sim, E faz parte, né, dessa composição que a gente vai se tornando, né? Eu costumo dizer que nós vamos nos tornando enquanto pessoas, porque eu sim, acho que quando a gente se torna, já acabou, né? É um ser acabado sim, e a gente, até a nossa partida, a gente está se lapidando e está se tornando, né? E essas culturas vão compondo a gente, né? Então vai ter coisa que a gente vai, na França eu gostava mais disso, aqui eu prefiro sim. aquilo, né? E Isso você que não te passou por faz mais lugares, né? um Deve ter mais cidadão composições. diferente, né? Porque às vezes você fala assim, Sim, nossa, eu sou um péssimo cidadão, eu me sinto uma péssima brasileira, mas eu tenho tanta, eu conheço tantas culturas que eu falo, nossa, eu gosto. Eu tiro o sapato antes de entrar em casa, é uma coisa que eu gosto de fazer, é, eu aprendi a fazer, eu falo, eu gosto disso, eu gosto de pontualidade. Quando me explicaram por que as pessoas são pontuais, por exemplo, no Reino Unido, porque eles dão valor ao tempo da outra pessoa. Então eu não gosto de atrasar por isso, porque eu dou valor a outra pessoa. E eu achei isso ó, interessante, né? Então tem uhum, coisas que eu agrego de outras culturas e que eu falo, nossa, eu sou uma péssima brasileira, mas eu sou eu, né? Eu gosto de ser eu, né? E essa sou eu. Eu sou uma brasileira com culturas diferentes agregadas junto. sim, sim. É bem interessante, né? Essa composição. Aqui dentro a gente já é assim, né? Porque o Brasil é Sim, multicultural, né? É igual a gente conversou, os Brasis, né? Cada região que você vai passando, você vai pegando também algo novo e deixando um pouco de você ali, né? sim. E eu já escutei isso de pessoas que, por exemplo, vai para São Paulo e começa a ficar com sotaque que eu falo que a gente não tem, né? Mas aparentemente tem. Pessoal de São Paulo, e aí volta para, né, para outro, para sua terra natal, e aí fala assim, nossa, você tá, né, não é mais daqui, você virou paulista, quem Ixi, mora em agora São você me Paulo. pegou. Acho que Ixi, agora você me pegou. Paulista, talvez? Eu sei que tem um que é do interior e o outro que é da cidade É, acho que é grande, paulista, mas né? quando fala de São Paulo inteiro, eu não sei. Mas tem diferença entre o meu marido fala batatinha, eu não, falo Aí, batatinha. tá vendo? E aí Aham. eu faço piada dele e tá tudo certo. Mas então provavelmente ele também se sente menos local e talvez um pouco. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente nunca é 100% de um local, né? Quanto mais tempo você vive, eu acho que se Sim, você morou na França, você não se sentia francesa, mas depois você volta e fala, nossa, não sou. Porque tinha coisas de lá que você gostava, né? sim, Fala, sim, não sou daqui também. Aí você fica meio presa nesse sim. entre mundos e países e Ou culturas. livre também, né? Ou também livre para transitar, né? No que faz sentido, dentro da composição de cada um, né? Dessa coxa de retalhos que cada um carrega, né? Sim, Eu que nem assim, eu tô numa cidade de Minas hoje, que é mais pro fundo, interior. né? E o pessoal pergunta onde eu sou. E daí eu não me sinto mineira, porque o meu sotaque não é igual ao deles, né? Que eles falam bem cantadinho assim, né? Daí o tchau deles, eles falam com Deus, né? É, Ah! e daí é muito Nossa, acho que eu jamais interessante. falei isso na minha vida. Ontem mesmo eu fui em um lugar, uma senhora falou para mim, com Deus. Eu falei, tchau. Essa eu E, sei. e daí o pessoal pergunta de onde eu sou e eu fico, gente, eu não me sinto tão mineira, porque assim, a minha cidade é bem próxima de São Paulo, né? Então esse sotaque meio esquisito. Eu falo bastante porta também, às vezes a gente esquece o plural, fala, né, algumas coisas erradas. E daí aqui é o cantadinho, aquela coisa, um cadinho, aquela coisa. Daí eu falo, gente, que diferente, É, né? eu assisti uma live de uma fonoaudióloga, e ela falou que tem a diferença linguística, né, de cidade, de país, tudo, mas também tem ah, é, o nível, classe, não é classe A, nível de estudo,
É, e ela falou que existem preconceitos entre todos os níveis, e até porque a gente escuta muito de cidade, né? Fala assim, você fala como tal pessoa de tal lugar. Mas Aham. existem também, por exemplo, né, que você falou de uma cidade menor, que já é diferente, de uma pessoa da cidade menor que, né, tem menos educação comparado com outra, vai ser uma linguagem diferente, um sotaque diferente. Então tem essa diferença também, né? Eu estou Tem. tentando lembrar as coisas específicas que ela falou, mas eu não estou lembrando agora. É, Classe social. Classe claro. social. Por isso Aham. que eu falei classe A, classe B, mas eu falei, não, tá errado isso. Aham, aham. Mas faz sentido, né? Aham, acho que você falou certo. Classe C, né? Que a gente chama. É, Aham. existe isso? Classe C? Eu acho que sim, viu? Acho que, se não me engano. É que a É? gente fala classes, né? As É, classes. mas como é o nome das classes? É, É isso que eu tô tentando lembrar e não tô lembrando. Porque eu lembro pessoas, na conversa que eu tive com uma pessoa de Portugal, que eu esqueci o nome dela agora, eu acho que é Pri Martins, e ela tava falando que, né, sofre preconceito linguístico, né, porque ela é de algum lugar do Brasil que eu não tô lembrando agora. E aí aham. eu falei, acontece isso quando eu comecei a estudar o inglês com as pessoas que eu trabalhava na época, né, trabalhando com limpeza de restaurante, né, eles usavam muito gírias diferentes e tudo. E quando você passa para a parte da faculdade, eu percebi que eu não podia usar isso, que todo mundo me olhava torto. Fala assim, não, você está usando um negócio mais acadêmico, você não pode falar assim, né? Hum, Então tem esse preconceito também, né, entre as classes e da onde você vai aprender é, a língua local, né, também pode influenciar como você vai ser perceived, ser vista pelos Percebi? locais. Não, visto, Percebido. É, visto. percebido, É. pelos locais. Uhum, mas se a gente for ver o tanto que é rico isso, né? O tanto que é rico a construção, a cultura falada, né? Eu acho Sim, isso muito rico, porque é uma maneira que é muito única, né? Daquele lugar, daquele. Que nem meus avós eram do sítio, né? Da roça. sim, Então eu escuto às vezes alguns senhorzinhos falando, eu falo, nossa, lembra tanto o jeito que a minha avó falava, que o meu avô falava, exatamente. essa riqueza dessa cultura, né? E, E e não tô falando que tem o bom e tem o certo ou tem o errado. O bom não, tem uma, é o que eu sempre falo, tem uma beleza em toda cultura, né? é, E é só parar para ver. Mas existe a sim, parte do preconceito, que existe, né? Infelizmente, infelizmente tudo existe isso. existe esse pré, né, conceito. Mas tudo isso atravessa a gente, né? Vai, que nem eu disse, vai compondo a nossa coxinha de retalhos e a gente é atravessado por todas essas culturas, né? E é muito rico isso, né? Sim, sim, com certeza. E a gente estava falando disso, eu fiquei imaginando pessoas também. É aí que tem muito alemão? Não, Santa Catarina. Santa É no Catarina? sul, né? No É, sul. Porque também tem isso, porque tem uma parte também, pelo menos falando do Brasil, tem que foram muitos italianos, e isso vai, né? Vai ser diferente a cultura do local, vai ser diferente o tipo de comida, a fala. Você vê isso, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, mas em Nova York, né, tem muito o irlandês e o italiano, e o jeito que o italiano fala, todo mundo faz piada porque é muito diferente. E tem isso até dentro da própria cultura, que, né, tem a cultura macro, que é no geral, né? Acho que é brasileira, se não estou maior, errada, né? e a micro que vai quebrando entre pedacinhos. Então, que eu acho que é importante, né? Se você foi, por exemplo, para a França, para uma cidade pequena, mas se tinha muitas pessoas de outro local, lá se tem muito imigrante. Eu sei que a cultura da comida na parte sul da França, se eu não estou errada, muito da comida eu não sei se é inverno, eles fazem muita comida com ameixa, ameixa fresca. Em inglês chama fruit stones, aquelas que vêm com caroço no meio, pêssego. Hum, E isso é diferente da parte do norte, entendeu? Então tem essa diferença também. No Brasil, né, a comida da Bahia é diferente o pão de queijo de vocês, é muito diferente do pão de queijo de São Paulo, que o seu é bem melhor. Mas tem isso também. É por isso que eu acho importante, com calma,
né, tentando entender o porquê da diferença sim, e sim. não tão, né, o preconceito Uhum. e com calma, porque até você poder entender o porquê as coisas funcionam daquele Funciona jeito. daquele jeito. É igual esses dias, eu acho que não sei se você chegou a ver, eu postei tava até aqui procurando para não errar o nome dele, um poema do Eduardo Galeano, né, que chama Estrangeiro, né, que ele Não fala, né, vi. a música, quer ver? Ele fala que teu Deus é judeu, a tua música é negra, o teu carro é japonês, a tua pizza é italiana, É, teu gás é argelino, teu café é brasileiro. Tua democracia é grega, teus números são árabes, tuas letras são latinas. Eu sou o teu vizinho, e tu dizes que eu sou estrangeiro? ai, ó, já tem o cortadinho o Real aí. Perfeito. Né? Não, é música de quem? Desculpa, Gui. É um poema do A Eduardo poema. Galeano. Eu vou te enviar aqui, eu postei esses dias. Aí eu ponho na descrição do vídeo. E porque é isso, é bem isso que você está falando. O Brasil recebeu diversos imigrantes. Eu sou bisneta de imigrante espanhol. Né? Sim, Então, assim, a gente é essa mistura, né? Então, a gente que está fora também, eles têm muito da gente lá também, né? E a gente tem sim. muito desse pessoal que vem, porque o mundo é isso, né? Olha, eu acho que imigração é uma das coisas mais antigas, né, que existem no mundo. É, Movimento, né? porque sempre foi assim, teve escassez de alguma coisa, teve guerra, teve muito frio, as pessoas vão se movendo, né? Eu sei que está Sim. com um momento, eu não sei se foi sempre assim, pelo menos eu não sei quando eu era mais nova se eu percebia tanto ou se é porque eu estou mais focada nesse momento, nessa parte de imigração, entender mais o que é imigração, né, esse processo, porque eu acho que quando eu mudei para a Austrália, eu não tinha, né, muita informação sobre isso, então para mim foi só mudou e tem que viver. Então eu não tinha tempo para parar para pensar o que estava acontecendo. Por isso que eu acho que eu me esforcei tanto, né? E eu falo, era o momento que eu precisava para fazer aquilo. Então eu não sei se é só agora que está acontecendo, que está tendo essa onda de hate, né? De pessoas não tão felizes com imigrantes, né? Se existem imigrantes ruins, se existem imigrantes bons, eu acho que a maioria são bons, e pessoa ruim existe em toda a cultura, mudando Uhum. ou não, né? Infelizmente, alguns vão para outros países e fazem coisas ruins, né? Que é uma... Mas é como tudo no mundo, né? Então, é um momento delicado, né? É um assunto delicado e, infelizmente, né, existe, às vezes tem essa concepção de as pessoas veem você como o estereotipo, né? Tipo, se você é de um lugar, você é uma pessoa má, né? Você fez alguma coisa má. Mas não são todos, existem muitas pessoas boas e por isso que eu acho que é importante a gente respeitar também os outros imigrantes, diferente de onde eles vierem, ou vêm, né? É, porque somos, né? Precisamos, né? Trabalhar junto, porque imigrante traz muita coisa, né? Foi o que eu falei lá do Jason, engenheiro de aeronáutica de guerra? Não sei. Aeronáutica é de guerra, Aeronave? né? Acho que sim, né? Aeronáutica, então, aeronáutica Não da sei, eu não entendo muito essas partes, não. eu tenho escrito no livro, mas eu não sei. É engenheiro de avião, né? De guerra. Da Uhum, Colômbia, eu falei, você vai trazer muito para essa empresa com certeza. né, todo mundo tá feliz por isso. E ele era uma pessoa muito boa, né? Então, Uhum. tá vivo, gente, tá vivo, pelo amor de É, Deus. Ele é ótimo. Mas são coisas, eu acho que tem que focar na positividade na imigração. Eu acho que tem muitas pessoas que provavelmente nunca nem saíram né, teve uma conversa com o Zelensky e alguém dos Estados Unidos, lá do governo, que ele falou assim, você tem que parar com essa guerra. Aí o Zelensky falou assim, você já foi lá para ver o que está acontecendo, né? Então, assim,
totalmente diferente da imigração em guerra, mas é importante lembrar que é bom visitar o local, ou começar a entender, ou pesquisar o porquê as coisas acontecem. Se você fala, nossa, essa cultura é muito seca, dá uma pesquisada o porquê, vai fazer sentido. Vai olhar a história. Por exemplo, se você for para a Holanda ter filho lá e descobrir que 33% da população tem filho em casa. Tenta descobrir por quê. Tem uma conexão com a Sim, parte, né, da época da guerra. Então, assim, sim. né, vamos parar para pensar antes de julgar. Sim. Nossa, escutando você, Jéssica, me fez lembrar de uma história que eu escutei em um dos cursos que eu fiz sobre intercultura, que essa professora nossa, ela também trabalha com os jovens que fazem, até eu sumiu da cabeça, intercâmbio, né? Sim, E dela acompanhou eu fui uma. um jovem, você foi uma, né? E daí acompanhou um jovem que ia ficar numa casa, né, naquele lugar com uma família. Sim. Ele chegou lá todo animado, o pessoal recebeu ele super bem, ele estava todo animado para conhecer uma cultura nova. Daí na hora do banho, a família avisou ele porque já tinha uma água na banheira. Daí a família avisou ele tinha que tomar banho na mesma água que todo mundo ia tomar banho. Daí Ah, ela falou que ele ligou desesperado para ela. O que que eu faço? Porque eles querem que eu tome banho na mesma água que toda a família vai tomar. Como assim, ó, né? eu não sei qual é a E cultura, mas eu sei que no Japão é normal e eles colocam só uma pastilha para dar uma sanita, uma higienizada? higienizada na água, assim. Nossa, não sabia que no Eles Japão era usam. Porque a água é muito caro lá. Tem um assim. porquê. Lá a água é extremamente cara. Então é normal encherem a banheira, todo mundo toma banho. E se eu estou errada, usam mais um dia, eu posso estar errada, mas é uma pastilha que eles colocam. E até a higienização do banheiro mesmo é diferente do jeito que eles fazem. Eles fazem todo o banho, eles fazem uma higienização, eles passam os paninhos deles lá, porque lá é muito. A água é cara, então tudo é no paninho. Então vai limpar o chão, tem um paninho de chão, tem um paninho. Vão É a ficar parte doido de. com a gente, que aqui é tudo água, né? Que o pessoal taca. Exatamente, mas porque que tem abundância. Lá é uma ilha, assim, né, comparado com o Brasil. Por exemplo, Portugal, né? Falando, não, Portugal não é uma ilha, mas eu cruzava Portugal em 5 horas. 5 horas acho que eu não saí nem no meu bairro ainda em São Paulo. Olha, você vê, nossa, você vê o tanto que aqui é grande, né? Então, assim, é importante entender, né? Eu sei que Sim, é difícil esperar isso de uma pessoa, né, que não tenha tanta informação, né? Mas esse negócio da água é diferente. Por daí mais que eu ele saiba, eu acho diferente. é diferente, né? Porque aqui a gente, dependendo do lugar, toma mais de um banho por dia. Tem lugar que o pessoal toma três, se for muito quente, né? Sim. E daí ele ligou para ela desesperado, né? Falando: o que que eu vou fazer? Ele dela falou: tenta negociar, né? A negociação Posso nessas ser o horas é primeiro? importante, né? Conversa com eles, negocia, fala que você entende que ali funciona daquele jeito, mas se você não pode tomar um outro banho, sei lá, porque na sua cultura é diferente, tenta negociar. Diz que tentou negociar sem acordo. Não aceitaram, né? Que tinha que tomar banho ali naquela banheira. Daí eles explicaram o motivo. Eles falaram que na época da guerra eles precisavam fazer dessa forma, né? Porque não tinha água, enfim, porque escutando você até falar da guerra, da cultura, eu lembrei dessa história. Só que mesmo depois de ter passado tudo, eles ainda tinham medo de acontecer de novo, e eles foram mantendo esse costume, sabe? E Sim. daí ela falou para ele, então vamos. Daí ele chegou, contou para ela, falou, ai, não teve jeito. Só que eles são maravilhosos, mas não teve jeito. Ela falou, então vamos pensar numa outra alternativa. Daí ele ia se inscrever, parece que na academia, Na para fazer academia. exercício físico. Daí o que, que ela combinou com ele? Falou assim: ó, você vai, faz os seus exercícios, já toma banho, já volta para casa deles tomado Limpo. banho, né? Daí Sim. pronto. Ele resolveu esse conflito com eles, porque é o jeito que eles funcionavam, Uhum. né? E ele resolveu e deu tudo certo. Sim. É diferente, mas acontece, né? É bem É, em todo lugar do mundo tem coisa, tipo, provavelmente muita coisa. Ah, papel na lixeira, né? No Brasil. Uhum.
Uhum. Que é isso eu vejo bastante na internet, pessoal, os gringos, meu Deus! E como é o nome? O chuveiro elétrico. Aí o pessoal, mais água e fios. Não, não Olha, existe isso em outros chuveiro eu não países, né? sabia. Não Uhum. sabia que ficam, Não. eles veem os fios e eles falam, meu Deus do céu, como é que Ah, pode? A gente vai morrer uhum. eletrocutado. A gente Porque também tem medo, mas e o toma banho. e o da lixeira, se aqui a gente for jogar, o pessoal fica Não doido, tem porque como. É. entope, né? Eu lembro que a primeira vez que eu voltei da Austrália, depois de 3 anos na Austrália, e voltei para o Brasil e joguei na privada, minha avó queria me matar. Ela quase falou: vai embora, volta para lá e não volta Ai, nunca mais. imagina a cena, né? Ela ficou, nossa, ela ficou louca, porque os encanamentos não são feitos para isso, as privadas são Sim, diferentes. O jeito que sim. a água desce muda em cada país. Você vai para os Estados Unidos e tem, se eu não estou errado, lá é onde tem uma privada cheia d'água, assim, sabe? É bem cheio de água. É, E aí a descarga é diferente, em Portugal é diferente, a luz do banheiro de Portugal é do lado de fora do olha. banheiro. Então você tá passando e você apaga a luz, a pessoa de dentro fica escura. Mas assim, é diferente, né? São coisas que a gente tem que aprender É, a viver. e é tudo isso faz parte da adaptação, né? Porque a pessoa, ela estranha coisas mínimas, né? Que às vezes ela nem pensava para fazer no país dela, né? E de Sim, repente ela tem que se adaptando novamente, né? Se deparar com coisas que mexem ali com o comportamento, né? Com o sim. que ela sente. Ir no mercado fazer compras é normal no mundo inteiro? Não. Na Índia, eu não sei se eu já falei isso, acho que tá dando um replay aqui. Mas na Índia, não vou falar tipo Delhi, né, nas cidades maiores, mas nas cidades menores, mulher não pode ir sozinha, então você tem que ir com a família, né? Olha, não Não é que sabia não dessa. pode, não tá na lei, mas por segurança. Então, assim, são coisas que vão mudar na sua vida e a gente pensa, não, mas é tudo normal. Como é que lavar roupa nos países? Eu fui descobrir na Suíça que não é normal. Na Suíça, aqui tem no prédio uma lavadora para todo mundo. Olha. Então, assim, até Aham, lavar roupa é diferente. Então, assim, é normal, né? O jeito que você come, o jeito que você vive, as coisas mínimas, né? De como abrir uma janela pode ser diferente. aham. E aí a importância da abertura, né, para estar nessa nova cultura, porque às vezes isso pode ser juntando uma coisinha aqui, outra ali, outra lá, outra cá, pode ser causar um incômodo tão grande na pessoa que às vezes a pessoa não dá conta de ficar ali, Sim, né? E às eu, vezes onde entra a importância dessa abertura, essa disposição de então assim, aqui funciona assim, então eu não vou sim, lutar contra isso, né? Porque aqui funciona assim. Então eu vou sim, me estressar cada vez que eu sei lá, a pessoa pode até pensar, poderia ser diferente, né? Poderia sim. ser mais funcional, ou que nem uma coisa que eu achava muito bizarro na França é funcionar tudo por carta, né? Ai, é muito papel! Aqui eu não lembro se Portugal é assim, mas eu lembro que era diferente. Mas É, aqui é tudo por carta, é muito papel. Eu quero morrer, né? porque eu gosto de coisa no e-mail, chega tudo certinho. Aqui é Então, tudo carta. Tudo que você pode imaginar é uma carta. aham. E daí você precisa Nossa, arrumar uma coisa, até se enviar de volta, já estão sabe, não devolveu nem aquela que você sim, enviou ainda, né? nossa, é Então, muito são papel, coisas que a muito. gente olha, pelo menos eu olhava para isso e falava, poderia ser mais moderno, né? Poderia ser diferente, mas funciona assim, o que que eu vou fazer, Então, né? mas aí você vai ver a parte da cultura. Vamos voltar lá. Pelo menos aqui na Suíça, eu não lembro, eu não pesquisei nessa parte na França, mas aqui na Suíça é um país extremamente tradicional. Uhum. Lá também. O Japão, que a gente fala, nossa, tecnologia, não, é um país extremamente tradicional também. Hum, Então, assim, lá no Japão, eu lembro, teve uma época que eu já fui umas 4, 5 vezes pro Japão. Mas eu lembro que uma das primeiras lá, você não achava nem lugar para pagar com cartão. Hoje em dia eu acho que tá melhor. hum, Mas eu fui o ano passado pro Japão. Eu consegui pagar bastante coisa com cartão, mas eles só aceitavam dinheiro. Portugal olha, também tem muito lugar que só aceita dinheiro. Então então, mas se você for para a Suécia, você não vai conseguir pagar com dinheiro, você vai ter que pagar com cartão, porque tudo se paga com cartão lá.
Até o negócio do ônibus, você passa o cartão e vai. Uhum, Então, uhum. tem essa diferença e a gente tem que acostumar, né? Tem lugares que são mais burocráticos, a Suíça eu acho um país muito mais burocrático do que a Austrália, né? Hum. É, o Brasil eu não estou lembrada, mas eu acredito que seja um pouco mais burocrático também, talvez parecido com Portugal, em termos de burocracia. Mas são países diferentes, né? Aí a gente vai ver a cultura, né? O porquê que é burocrático, o jeito que eles gostam de fazer as coisas. E Uhum. tem que manter a mente aberta, senão você fica. E aprende muito, né? Por isso que daí a gente vai se compondo, né? Ai, tem coisa que eu gosto Sim, daqui, tem coisa que eu gosto. A integração é isso, né? Ah, eu gosto disso do Brasil, mas eu gosto disso daqui, eu gosto disso de lá, e assim a gente vai, e né? é ok pensar assim, né? Não Sim. é, você não deixa você ser menos pessoa ou menos um cidadão por isso, Uhum. né? Porque nem tudo a gente vai se identificar mesmo, nem no nosso país, nem dentro da nossa casa, nem com os nossos familiares a gente concorda Sim, com tudo, a gente se identifica com tudo, né? Quem dirá o sim, mundo afora, né? Então tá tudo sim, bem, né? sim, com certeza. E você tem planos para mudar de novo? Olha, agora o meu marido passou no concurso aqui em Lavras, então ele era professor universitário, pesquisador, né? Então agora a gente vai ficar, pretende ficar por aqui, né? Eu me imagino morando fora, assim, um ano e voltar, Uhum. 6 meses e voltar, que nem eu passei na Itália um mês, né? A gente talvez futuramente vai ficar, saiu um projeto, meu marido, a gente vai ficar uns 3 meses lá na França de novo. Oh, Então, uau! assim, pouquinho tempo, assim, eu gosto de eu sentia falta dessa sensação de ter para onde voltar, sabe? Eu Sim. não tinha isso na França quando eu morava aí, mesmo quando eu saía para viajar, eu achei que fez muito sentido um monte de coisa que você pontuou. A minha casa já era mobiliada, eu não me via muito, né, ali. Então acho que tudo isso faz muita diferença, né? É, E agora eu tenho, né? A gente está morando aqui, então meio que essa sensação de ter para onde voltar, né? Esse sim, pertencimento, assim. Mas é curioso, Jéssica, porque assim, eu já estou aqui um ano e meio, quase 2 anos, e o lugar que eu me sinto pertencente mesmo é incrível. É a minha cidade onde eu nasci. pode Porque, ser, sim. assim, lá quando eu chego, eu não me vejo morando mais lá. Olha que curioso. Não me vejo, assim, tendo uma vida lá. Mas quando eu volto para lá, porque tá minha família lá, minha avó, os amigos, assim, eu era daquela que saía na rua, demorava trocentas horas para chegar em casa, de tanto que parava para conversar, né? Sim, Cidade é pequena, muito né? gostoso E isso. quando eu mudei para fora, essa coisa de ninguém te conhecer, eu É, achava meio é difícil, estranho, né? né? E ao mesmo tempo achei bom também, porque eu falei assim, bom, ninguém me conhece, então eu vou, volto, ninguém sabe, né, onde eu tô indo, não pergunta, tá ótimo, né? Porque o povo de cidade menor curioso, onde você tá indo? Sim, O que tá indo fazer, né? E só que ao mesmo tempo assim, quando eu chego lá hoje, parece que a cidade é o quintal da minha casa. É muito estranho. Porque daí sim, eu saio com a minha mãe na rua. Oi, fulano, quanto tempo que eu não te vejo e abraça, e aquele calor sim. humano, né? Então é estranho, porque aqui eu não tenho muito. Aqui eu vivo aqui como se eu vivesse fora. Eu não tenho muitas amizades, eu quase não saio. Uma migração dentro do próprio país, né? Que é diferente. E eu até coloquei nesse meu último livro, é, tem uma brasileira, né, que é casada com um francês, e eles mudaram de Paris para Nice, e ela viu a imigração pegando nele. E ela falou assim: eu já passei por isso. E Olha, não é porque que não, mesma língua, mesmo país, e acho que 2, 3 horas de trem, não sei. É perto, né? Tipo, dá pra ir. Eles vão de final de semana visitar a família e tudo, mas mesmo assim ele passou por todos aqueles sentimentos de imigração. tá Então, vendo? assim, eu acho que eu falo assim, É, pode ser que você, né, se mude, mas muda, às vezes até mudar de bairro você já se sente fora, né? sim, Porque sim. pode ser muito diferente, né? Para onde você muda tem da cultura do bairro, se, por exemplo, aqui eu sei que isso é mais. Tem a França também que eles fazem isso, porque teve alguns verões, anos atrás, teve um verão muito forte aqui, porque, para quem não O pessoal sabe, chama de canicule, né? Não é canicule? não Na França sei. é canicule, que o pessoal morre, os idosos chegam a morrer. Então,
pessoal fala assim, eu moro no Brasil, eu sei o que é calor. Não, porque o calor daqui é muito forte. Aqui chega a 40 graus, eu sei que 40 graus é inverno quase no Brasil. Brincadeira, eu sei que é forte para todo mundo. Mas, por exemplo, aqui é muito seco. Então, e os prédios são feitos para manter aquecido dentro. O meu apartamento, por mais que você fale assim, nossa, que rica, é no último andar. Ninguém gosta de morar no último andar aqui porque é muito quente. É insuportável, né, de quente os apartamentos. E teve um verão na França, uns anos atrás, que morreram muitos idosos, né? E só foram descobrir depois de muito tempo que os idosos tinham morrido. Então, eu não sei se virou lei ou se o governo falou assim, é importante fazer isso. Mas a cada 6 meses, mais ou menos, eles fazem uma festinha no prédio para todo mundo se conhecer, né? Pra, assim, nossa, não tô vendo aquela pessoa faz tempo, deixa eu dar uma olhada, né? Então o pessoal se conhece aqui no prédio. E fazem isso também quando você se muda para o bairro, né? Que é a commune, não sei falar francês, então não, provavelmente errei feio nesse. Mas quando você se muda, eles fazem uma festa, né? De todas as pessoas naquele mês que mudaram para esse bairro para se conhecerem também, né? Olha que bacana. Que é diferente. Mas eu nunca vi os outros prédios fazendo, então não sei se só aqui que eles continuam fazendo. Eu acho que na França está na lei, mas pode ser que eu esteja errada, que é importante fazer isso. Não vi os outros prédios fazendo, mas aqui eu sei que acontece, né? Então tem diferença, até talvez se você mudar de prédio, né, da diferença da cultura do prédio também, né? Do funcionamento ali, né? Né? Interessante. Um monte de coisa para pensar, né? Nossa, deixar a gente vai longe, né? Eu falo sobre isso, eu falei esse dia, eu falo isso até perder a voz. E mesmo assim vai com sinais. É muito gostoso, né? Sim, com certeza. Mas eu vou deixar você ter um dia, né? Porque a gente já está aqui há 2 horas. Que horas que é aí, Jéssica? Já tá São acabando o dia? 5h20 já. Olha! Minha filha daqui a pouco vai começar a aparecer berrando aqui, aí a gente não consegue mais falar. Que belezinha. Dá um beijinho nela. Sim, faço sim. Mas eu vou deixar então toda a sua informação aqui na descrição do vídeo, para quem quiser te procurar. Pode procurar. Um pouquinho mais. Sim, você trabalha com todos os países ou. Então, o público que eu foco mais são mulheres, né? Porque existe uma diferença, né, de você atender cada público, isso é importante Sim. se debruçar, né, sobre o público que você está estudando, atendendo. Então, o meu foco maior são mulheres, né? Mas dependendo do caso, até homens também, já aconteceu, né? Já trabalhei muito com homens na vida e antes de trabalhar com esse público, né? Sim. Mas o meu foco são mulheres que estão aí mundo afora, né? E atendimento clínico que eu faço, eu também ofereço uma outra modalidade que chama plantão psicológico para quem está fora, né? Que é um atendimento assim mais para uma demanda mais pontual que a pessoa está vivendo, né? Ok. Então são encontros que não necessariamente precisam acontecer mais de um. Sim, tem Pode acompanhamento. acontecer um encontro, 2, 3, se sentir uma necessidade, você pode encaminhar a pessoa para terapia. Sim. Mas é para trabalhar uma demanda mais pontual. Sim, estou precisando agora, preciso conversar, falar com alguém sobre isso e depois dessa conversa ver o que faz, se precisa, se não precisa. Isso. Daí eu Bem também legal. ofereço essa modalidade de atendimento atualmente. Sim. E aí vamos ver futuramente, né, o que vem tanto de coisas. Quem sabe ela não veio aqui para a França e também atende na França. O futuro não nos pertence, né? Eu acho que você deveria mudar para Annecy, que aí fica 1 hora da minha casa. Aí a gente assim, encontra, já toma um café, só que não vai ter pão de queijo, vou ter que levar. Traz na bolsa aí. Perfeito, então, super obrigado por essa conversa, eu amei. Conversaria mais 40 horas, mas eu sei que você. Aí acho que são quase meio-dia, ou já é meio-dia. Ou passou do meio-dia. Então. Precisa continuar com o seu dia, então. Perfeito, muito obrigada, Muito obrigada pela conversa, eu também amei. E quem sabe a gente futuramente conversa outras vezes, né?
porque conteúdo tem. Ei. Dá para Muito conversar obrigada, bastante. viu, Jéssica? Muito Obrigada obrigada. a você. Um beijo. Então, beijo, tchau. Tchau.